O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Sumbuê, camona, que cafuide, achiuna. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Raízes do Culto. Apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto orixá e mestre em alta magia. Oferecimento, loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao orixá, mestre em alta magia. É com grande satisfação e prazer que hoje eu estou aqui com vocês nessa sexta-feira, falando sobre orixá, falando um pouco sobre magia, sobre odologia, falando com vocês sobre aquilo que vocês queriam perguntar para os seus zeladores, mas muitas vezes não têm coragem. Por quê? Eles sempre vêm com a mesma resposta. Mas aqui no programa Raízes do Culto, você faz parte disso. Você pode perguntar, você pode tirar suas dúvidas, você pode questionar aquilo que você tem mais dúvida aqui no programa Raízes do Culto. Então hoje nós vamos continuar falando sobre orixá, hoje nós vamos continuar falando sobre toda aquela egrégora que nós começamos no programa passado, e hoje o assunto mais intrigante ainda, né? Que é Iami Ibá, falando um pouco sobre Iami Axorongá, a grande mãe ancestral, a grande feiticeira, a grande bruxa, né, que as pessoas temem quando falam Iami, faz cruzes no chão, quem está sentado levanta, quem está levantado senta. Então vamos hoje esclarecer um pouco sobre essa Iami Odu, né, a grande mãe criadora, a senhora da cabaça, a senhora da existência, a mãe que nos dá o poder de ir e vir a qualquer momento sobre a terra, aquela que nos ajuda a compreender melhor o nosso destino e até mesmo mudar, né? Então quando você fala de Iami, você está falando do orixá magnífico, poderoso. Então hoje nós vamos falar. E você, que está aí na sua casa, no conforto da sua casa, na internet, viajando, conversando com seus amigos, fazendo toda aquela, vamos dizer, bate-papo virtual, né? Você quer mandar sua pergunta também? Você quer questionar? Você quer colocar sua opinião sobre orixá? Então me adicione em seu MSN, que é contatomarceloalban@hotmail.com, e ali você pode mandar as suas perguntas, as suas respostas. Se você quer saber mais sobre minha ficha técnica, quem é Marcelo Alban, entra lá no meu site, que é www.marceloalban.com.br, e lá você pode também ler mais sobre orixá, lá você pode ler mais sobre o mundo dessas divindades maravilhosas que são os orixás. Axé em seus caminhos, e começamos mais um programa Raízes do Culto, falando hoje sobre Iami Axorongá. Axé em seus caminhos. E quero convidar meu amigo Alan. Boa noite, Alan. Boa noite, Marcelo Alban, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Como está nessa sexta-feira? Nossa, sexta-feira é maravilhosa. Como foi essa semana? Semana correndo, trabalhando muito. Estudando muito também, né, Marcelo? Também, que é o mais importante, estudando muito. E quero mandar um abraço aqui para os alunos virtuais, entendeu? Para o Sidney, para o Luciano, que eles estão aqui já conectados aqui, esperando o programa acontecer. A Vilma falando que o programa semana passada foi maravilhoso, todo mundo agradecendo, né? Verdade, acompanhando, o pessoal muito fiel ao Marcelo Alban, muito fiel ao Raízes do Culto. Muito obrigado pela presença mesmo. Marcelo, qual que é o MSN para o pessoal adicionar, quem não adicionou ainda? É contatomarceloalban@hotmail.com. Isso, e quem quiser acessar o site também está à disposição, o site tem bastante informação, lá também tem os contatos do Marcelo, tá? Tanto e-mail quanto telefone, que é
Ok? Isso mesmo. E hoje o assunto vai dar pano pra manga. Hoje vai dar pano pra manga. Que nem a semana passada, né? Hoje vem para esclarecer mais uma aula, vamos falar assim, de orixá. Hoje nós vamos aprender um pouco mais de orixá, não é isso, Marcelo? Isso, porque as pessoas me mandaram alguns e-mails do programa passado perguntando, assim, vamos dizer, buscando mais informações. Nem é perguntando, viu? Sim. É mais buscando informações, porque as pessoas ficam ali com aquela incógnita muitas vezes na cabeça, né? Aquelas dúvidas. Sim. E elas falam assim, mas como eu posso trabalhar isso? Como que eu posso agir assim? Então hoje nós vamos continuar falando de orixá, porque o ouvinte faz o programa aqui, viu? Eu sou só uma ferramenta, sou apenas vamos dizer assim, um intérprete dos orixás, nada mais. Verdade. Isso vem para trazer informação para aqueles que querem ouvir algo que realmente colocar em prática, né? É importante colocar tudo isso em prática, né, Marcelo? Isso, e aí eu recebi aqui um e-mail, a pessoa pede para não se identificar, né? Porque ela é bem conhecida no mundo esotérico, ela é bem conhecida em algumas casas de Umbanda, e ela falou que fica meio chato. E ela estava me perguntando, porque ela escutou um programa de rádio, televisão, e a pessoa falou para um ouvinte que quem é de Jesus Cristo não pode comer sal, não pode usar roupa preta, não pode comer açúcar, e ela perguntou a minha opinião em relação a isso, entendeu? Sim. Que explicasse mais o que é. Aí eu fico assim sempre naquela dúvida, porque eu acabo muitas vezes sendo indelicado, né? Porque a gente não conhece tudo no universo, mas tem coisas que são bem óbvias, né? Exatamente. Que não dá pra gente. Então ela queria saber sobre isso, porque Jesus, o que tem a ver com sal, com preto, com açúcar, porque a pessoa falou assim que a pessoa era de Jesus Cristo e por ela ser de Jesus Cristo ela não poderia comer esses elementos, entendeu, Alan? Nossa. Então eu fiquei assim a semana inteira procurando palavras para não ser rude, nem rústico, grosso, com os queridos ouvintes, porque eu nunca ouvi falar disso, entendeu? Entendi. Porque realmente. Dentro do candomblé, né, e dentro da tradição iorubá, nós temos, assim, dentro do candomblé, uma coisa que nós ouvimos falar bastante, que é chamado quizila, né? Sim. A quizila, você tem quizila de preto, que é aquilo que você não pode usar, né? Exato. Ou dentro do culto iorubá, que é o eó, né? Que é a proibição, aquilo que você não pode fazer, que você não pode comer. Mas essa história de Jesus Cristo, santos cristãos, tendo problema com alguns elementos é meio difícil, porque eles viveram aqui na Terra, né? Sim. Eles comeram, beberam, até mesmo Jesus, na hora de celebrar a Santa Ceia, tinha o vinho ali, tinha o pão, automaticamente tinha o sal, o açúcar, porque era um elemento, assim, vamos dizer, daquela época, usado para batizar. O sal era usado para batizar as pessoas, né? O sal bento. Então eu não vejo uma explicação lógica para isso, entendeu? Claro. Eu, assim como na minha ignorância total, eu não vejo nenhuma ligação de Jesus com essas proibições desses elementos. E quero estar explicando isso para essa pessoa. Porque esses EO, de não usar preto, de não comer sal, de não usar o dendê, isto é uma proibição das pessoas que são iniciadas a Oxalá, né? Sim. Se as pessoas são iniciadas a este orixá, e este orixá tem essa proibição, aí tudo bem. Só que dentro do culto iorubá não funciona desta forma, entendeu, Ala? Entendi. Esse que ele colocou Jesus, será que não pelo sincretismo da Umbanda? Então, sim, mas aí a pessoa muitas vezes ela tem que explicar que isso é dentro de um secretismo de Umbanda, porque senão acaba confundindo os ouvintes, acaba confundindo as pessoas que estão escutando, e as pessoas acabam criando proibições aonde não existe, né? Sim, claro. Então nós temos que esclarecer isso, porque é muito importante, que nem dentro da tradição que eu sigo, que é uma tradição iorubá, que é uma tradição de Falocum, que eu sempre venho falando isso em todos os programas,
que é uma tradição ligada ao culto deste orixá, é diferente. É diferente da Umbanda, é diferente do Candomblé. É muito diferente, por quê? Porque nós se baseamos num princípio totalmente africanizado, entendeu? Verdade. Não é como assim a Umbanda, que ela tem o sincretismo dos santos cristãos, que ela tem a ligação com o kardecismo, né? Com os pajés brasileiros, né? Então, sim, que já é um outro segmento, que já é uma outra cultura, vamos dizer assim. Não tem nada a ver com o candomblé, não tem nada a ver com o culto de orixá. Então, do orixá cultuado, né, Marcelo? É totalmente sim. outra história. Então nós devemos explicar isso para os ouvintes, para que eles entendam e que eles não façam essa misturança, entendeu? Claro. Porque eles chegam assim muitas vezes no terreiro de candomblé, não vê as imagens de orixás, aí eles falam, mas aqui é o terreiro mesmo de candomblé, e candomblé não tem esse sincretismo com imagens, entendeu? Sim. Nem com algumas casas colocam, assim, somente para não assombrar o consulente que vem até suas casas, né? Então as pessoas acabam colocando algumas imagens cristãs, mas isso é mesmo só um símbolo, uma simbologia, nada mais. Mas dentro da tradição iorubá não tem nada a ver, porque a nossa proibição não é ligada ao orixá, mas sim ao nosso Odu. Porque eu sou do Obatalá e eu tomo banho de dendê, eu tomo banho de sal e não tenho problema nenhum, entendeu? Entendi. Porque o meu karma, ele exige isso de mim para que eu possa viver melhor sobre a terra, para que eu possa caminhar melhor sobre a terra. Então nós temos que ver que dentro do culto orixá, que é feito pelo povo brasileiro, que é o candomblé, eles usam muito a proibição de orixá. Sim. Já na tradição iorubá, nós não usamos o orixá, mas sim a proibição do Odu. O que o Odu nos proíbe? E por que ele nos proíbe? Então existe todo um Ofó, um Oriqui, um Iton, que ele nos dá essa visão, entendeu? Entendi. Sobre o que é e como usar. Então, essa ouvinte que mandou essa pergunta, deve ser assim, a pessoa usou, né, o Oxalá da Umbanda com Jesus Cristo e fez essa ligação e muitas vezes a pessoa não entendeu, né, o que ela estava colocando ali. Como às vezes chegam na gente e falam, mas e quem é de Santa Bárbara, por exemplo? Esquece, né, que não é exatamente assim, né? Eu acho que foi o que aconteceu aí, acabou falando quem é de Jesus Cristo, né, e deixou uma confusão toda, né? Então a gente tem que deixar bem explicado que Jesus, ele é vamos dizer, um ser que está ligado ao catolicismo, ao cristianismo, as igrejas protestantes não tem muito a ver com o orixá, é só uma simbologia, né? Sim. É simbologia, mais nada. Então, querida ouvinte, é isso. Então, veja bem o que a pessoa falou, tenta ir atrás para saber melhor, porque dentro da nossa tradição, quem tem Kizila é Odu, e dentro do candomblé quem tem Kizila é Oxalá. Oxalá realmente não come sal, Oxalá realmente não gosta do dendê, Oxalá tem pavor do vermelho, do preto, Oxalá realmente tem algumas proibições, tanto na hora de fazer, que você tem que estar com a casa bem preparada, bem limpa, bem organizada para receber seu orixá dentro da sua casa. Então é um orixá muito perigoso, entendeu? Entendi, mas no caso você falou, mas quando concilia o Odu, aí tem que ver o Odu também. Isso, porque assim, todo mundo tem uma cabeça e uma forma de pensar. E isto é manipulado por Odu, porque o seu Odu não é igual ao meu Odu. Existe assim, vamos dizer, 300 pessoas iniciadas do Oxalá. Mas se você pegar as 300 pessoas, cada uma tem a sua forma de ser, sua individualidade. Ninguém é igual um aos outros. Por quê? Porque nós temos um Ori individual e nós temos um Odu individual. Então, quando nós trabalhamos a medicina africana, ou seja, a terapia africana, nós usamos o quê? Nós usamos esta visão de Ori e de Odu para curar uma doença. Então, as pessoas têm que entender e compreender isso. Porque quando você vai buscar um zelador, ele vai zelar pelo seu Odu, pelo seu Ori.
para que você tenha um caminho melhor sobre a Terra, que você possa alcançar os seus destinos, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente não tem um único destino. A gente tem vários destinos no decorrer da vida, mas as pessoas acreditam que nós temos um único destino, e não é verdade. Nós temos vários destinos que pode ser completado ou tirado de nossa vida. Depende da necessidade de cada pessoa sobre a Terra. Nós não devemos jamais pegar um ori, irê, e transformar, que é um ori bom, a um ori camburucu, ou seja, um ori ruim. Ou pegar uma pessoa que tem um mau caminho e deixar ela no mau caminho. Não, nós temos que tirar. Então, por isso que existe a iniciação, por isso que existe os ebós. Os ebós são limpezas, as consagrações também, porque os orixás estão ligados a um princípio de um elemento, né? Então, você tem que buscar isso na natureza e trazer para a vida do seu homo orixá, ou seja, da pessoa que vai ser iniciada de orixá. Então, é um conteúdo muito complexo falar de orixá se as pessoas não têm visão do começo, se as pessoas não têm visão da necessidade de cada pessoa aqui na Terra. É isso que as pessoas não entendem, que cada um tem uma necessidade, cada um tem uma forma de trabalhar o seu ori, o seu caminho. Então nós temos que analisar e buscar o quê? Conhecer este caminho, esse Odu, e manipular ele para o bem, um bem pessoal, vamos dizer assim, da pessoa, e um bem espiritual também. Então o Odu está ligado aos dois planos. Por isso que as pessoas muitas vezes fazem orixá e acaba não tendo prosperidade. Por quê? Porque o Odu não condiz com aquela energia. Quando um exemplo também que nós podemos usar, sim, é assim: você inicia um homo orixá dentro da tradição, você inicia ele, faz os ebós, faz todo. Aí ele sai da sua casa e vai procurar outro local para se tratar ou se cuidar. É porque aquele ori não era bom para sua casa, aquela pessoa não era boa para você. E Oromilá, ele diz que aqueles que estão dentro de uma egrégora pura, morrerá dentro daquela egrégora pura. E aqueles que não estão, que vêm já de uma egrégora negativa, de uma egrégora de baixo escalão, voltará para ela, entendeu? Sim. Porque eu já iniciei uma pessoa aqui na minha casa e ela tinha uma ligação, ela fez um pacto, entendeu? Dentro do cemitério, lá fez um monte de coisas negativas que não existe dentro de nenhuma tradição, mas ela acreditava que sim, entendeu, Alan? Entendi. E eu tentei reverter esse cargo dela, fiz o orixá dela, iniciei ela no culto de orixá, ela foi iniciada de Odeir, e ela voltou, depois de um tempo, ela retornou a mexer com esses espíritos de baixo escalão, entendeu? Nossa. Os quiumbas. Por quê? Porque o ori dela não era bom, e ele ia lhe trazer problemas, entendeu? Entendi. Então o Oromilá já cortou ele, já fez uma limpa, levando essa pessoa e deixando ela ali onde ela se encontra. Por quê? Porque o destino dela é mexer com coisas negativas. O destino dela é fazer aquele mal para si próprio. Então você muitas vezes tenta interferir, mas... Tem um livre-arbítrio, né, Marcelo? O orixá fala, não tem como. Essa pessoa tem que voltar para lá. Por isso que você tem 1 ano de provação. Por isso que você tem 1 ano provando para o seu zelador que você realmente é digno de carregar o nome da casa. Porque o orixá afasta mesmo, o orixá tira, porque ele vê, ela, que você não tem capacidade de estar dentro daquele culto. Então ele afasta, ele fala, não vamos perder tempo, e leva embora. Sim. Entendeu? Então as pessoas têm que saber com quem está mexendo. As pessoas têm que ver. É a mesma coisa, nós fomos num candomblé, num determinado lugar, e nós chegamos na casa do zelador, sem mentira nenhuma. Tinha assim, do começo até o final do candomblé, você sentia cheiro de carniça. Nossa. E você vê que nas casas de candomblé não é necessário isso. Sim. Mas as pessoas fazem isso para impressionar, deixa aqueles ibá cheios de sangue na porta da casa de candomblé, que é para impressionar, que é para chamar atenção. Só que o que acontece? Quem vai ali se alimentar depois são os quiumbas. E aí vai influenciar no quê? Na vida daqueles iniciados de orixá, daquelas pessoas que estão ali.
Então nós temos que ter cuidado, nós temos que olhar, nós temos que manipular as energias conforme o nosso conhecimento. Porque Oromilá, ele diz, você só pode mexer com aquilo que você tem conhecimento. Por isso que os pais de santo colocam lá os fios de conta em volta do jogo de búzio, entendeu, Alan? Sim. Por quê? Porque é o limite que eles têm de conhecimento, entendeu? É que nem eu estivesse marcando o espaço de conhecimento que eu tenho. Porque o certo é você colocar o fio de Fá apenas em volta do jogo, dizendo que você tem conhecimento do universo. Que Oromilá mandar para sua mesa, você sabe interpretar e você sabe como dar a solução para aquilo, entendeu? Entendi. Por isso, quando você vê for jogar abuso, você vê um país de santo que coloca muitos fios de conta em volta, é porque ele está, o quê? Marcando território, dizendo, eu só conheço esse pedaço aqui. Se você tiver que saber mais do que isso, eu não posso te informar, entendeu? Entendi. Então, tem que se tomar muito cuidado, tem que se analisar muito, Alan. Realmente. Marcelo, nesse caso, assim, que você falou, até voltando um pouquinho, quando você falou do orixá e o Odu, se a pessoa vai lá fazer o santo e o babalorixá desconhece o Odu, desconhece como trabalhar com o Odu, às vezes a pessoa está fazendo o orixá que teria que dar prosperidade para aquela pessoa. Por não conhecer o Odu, o babalorixá, pode causar algum problema para aquele Iaô? É assim, Alan. Não existe orixá errado, tá? Existe orixá mal feito, orixá sem condutas, entendeu? Sim. Por que sem condutas? Faltou ebó, faltou algumas coisas na iniciação daquele Iaô e o Odu completa isso. Então, quando o zelador não tem não tem o conhecimento, vamos dizer assim, de Odu, ele entrega para o orixá. E a vida da pessoa também fica limitada àquele orixá. Ela não sai daquilo. Por quê? Porque quando você conhece Odu, você conhece os destinos que a pessoa tem dentro do seu ori. Então, quando você manipula o Odu, você faz o quê? Você dá mais caminhos, você dá mais soluções para aquilo que ela necessita de viver, entendeu? Na Terra aqui. Então, se o babalorixá não tem o conhecimento, pode ter certeza que a pessoa vai ficar restrita ao caminho do orixá. Ela nunca vai ultrapassar daquilo, ela nunca vai crescer mais do que aquilo. Por quê? Porque ela está limitada junto com o seu zelador, junto com o seu axé, entendeu? Sim. Então, hoje, os babalorixá estão indo atrás de conhecer melhor os Odus, os babalorixá estão indo atrás de ver melhor o culto, de se aprofundar. Então, estão tendo um pouco mais de conhecimento sobre caminhos de orixás. Por quê? Quando você faz o Iaô, você tem que fazer o ebó de ancestralidade, que é o primeiro, onde você, vamos dizer, abre toda a energia do mundo espiritual para aquele Iaô. Depois você já faz o ebó destinado a encruzilhadas, que são o ebó Exu, que é chamado de Araê. Aí depois que você fez isso, você fez a iniciação desse caminho de Exu, que você deu vamos dizer, um direcionamento para aquele Omorixá, você faz o quê? Você faz o ebó de Amin, para que toda a negatividade, todo o agé, toda a coisa que compõe o Iaô aqui na Terra se afaste dele. Sim. Aí você começa a fazer ebó Ilê, que é o ebó determinado à Terra. Você faz o ebó Ibo, que é o ebó de mata. Aí você faz o ebó Onon, Odô, caminhos de água. Aí depois você faz o ebó Tutá, que é o ebó para apaziguar a situação na vida do Iaô. O ebó Odukodu Aô, que é o quê? O Odu destinado sobre aquele orixá, sobre aquele filho de santo. Aí você faz o Odu conforme o orixá que está sendo iniciado. E aí você faz todos esses ebós, você vai dar bori no Iaô, você vai dar comida a Exu orixá, onde a casa de candomblé ou a tradição já tem o Jubó Exu, e ali ele vai ofertar a Exu todas as coisas que ele precisa, que ele vai pedir. Então você vai fazer várias coisas ali em cima do Jubó Exu. Aí você fez o ebó e o Jubó Exu,
você faz o barué, você faz os atos que são necessários para encantar aquele orixá na vida daquela pessoa, e aí você começa a iniciação. Então é um processo grande. E para fazer todo esse processo, não é preciso ficar 21 dias recolhidos. Tá. Você precisa de tempo. Você tem que ser uma pessoa que tenha tempo. De manhã, vamos dizer, acordar às 7 horas da manhã, levar o iaô na mata, fazer o ebó. Aí você vai à noite, faz o ebó no pé da árvore para tal orixá. E assim vai indo, entendeu? Entendi. Até você completar toda a iniciação daquele orixá, até você ver que o seu orixá está feito. E todo orixá ele tem direito a 7 candomblés, que é chamado dos prefuré, aonde você vai encantar o orixá na vida daquela pessoa e aproximar a conexão do orixá com os seus filhos, entendeu? Sim. Então tudo isso você trabalha durante esse período, conforme o Odu determina. Conforme o Odu determina para a vida daquela pessoa, que é o Diobê, né? Diobê, que é o 8, dentro do Eridilogum, até o Alafim Onon, que é assim seja tudo de bom, que são os 16 dias, entendeu? Sim. Então o Iaô fica recolhido de 8 a 16 dias, conforme a necessidade de cada orixá. É assim que se faz dentro da minha tradição. Tem pessoas que deixam 21 dias, outros deixam 27 dias. Aí é de cada tradição. Porque a melhor forma dos ouvintes aprender o seu culto é com os seus reladores, entendeu? Entendi. Mas se eles vêem que não tem base, aí eles começam a procurar outras pessoas para iniciar eles, entendeu? Entendi, Marcelo. Entendi. Então, não quer dizer que a pessoa é iniciada em vários cultos que ela tem conhecimento. O que traz o conhecimento é a desenvoltura do zelador dentro da sua casa com os seus filhos. Isso que traz a desenvoltura e o axé da sua casa, entendeu? Prática também, né? Porque não adianta você Também. estudar e não praticar aquilo que você estuda, é só ter conhecimento e ter diploma. Né? Importante é a prática também, a prática ali diária e saber o que você está fazendo e também ter resultado. Porque não adianta você fazer para o outro sendo que para você não funciona. Não? É verdade. Porque é aquela coisa, eu faço aquilo que faz e termina. Se as pessoas acham que não tá bom, que não pode, que não deve, que acham que sabe mais, a porta está aberta. Eu digo isso 24 horas dentro da minha casa. O caminho para entrar na minha casa, ela é estreita, mas ela é larga para sair, entendeu? Sim. Então eu não prendo ninguém, não fico, porque meu filho saiu, foi tomar uma obrigação, boa sorte, vai lá mesmo, faz o que você tem que achar. Eu não tô aqui, por quê? Eu faço a minha parte, conforme o Orumilá. E eu não quero ser reconhecido pelas pessoas, eu quero ser reconhecido por uma única pessoa, que é chamado Eledumare, o grande pai. Só por ele eu quero ser reconhecido. Porque o ser humano é falha. Claro. Ele sempre se encanta. Porque nós aprendemos desde criança a se encantar com o brinquedo novo, não é assim? E dentro da religião é a mesma coisa. Nós encantamos, né, com outro axé, nós se encantamos com as pessoas, nós se encantamos com o pai de santo que fala manso, nós se encantamos com o pai de santo que fala baixinho. Então, cada um tem o direito de procurar aquilo que é melhor para si, não é verdade, Alan? Claro, exatamente. Aquilo que se identifica. Mas também procurar tendo a lógica, indo pela razão também, né? Quem vai pela emoção, aquele que você se apega mais e tal, mas e aquele que vai te dar realmente um resultado na sua vida, aquele que vai colocar o caminho certo para você? Né? Às vezes é necessário ver isso também. Né? Às vezes não, Sim. A maioria das vezes, né, Marcelo? É importante ver aquilo que vai te ser melhor para os seus caminhos. Não adianta, né, só pelo agrado e porque né, engraçadinha, tem que ver aquilo que vai dar um resultado na sua vida, aquele conhecimento que vai funcionar para você. Esses dias eu estava conversando com uma zeladora de santo. Ela tem 70 anos de orixá. E ela foi iniciada em Salvador vamos dizer, mais ou menos há 70 anos atrás. Nossa. E ela me falou uma coisa. Todo mundo diz que sabe, mas ninguém conhece o orixá, realmente. É verdade, porque eu vejo assim, pessoas dizendo que eu tenho 18 anos de orixá, eu tenho 19 anos de orixá. Porque... Mas espera aí, se você tem 19 anos de orixá, se você se titula sacerdote de um culto, olha a sua vida primeiro. Veja como está a sua vida, vê se você tem algo para oferecer. Porque
pobreza, Ala, não é, vamos dizer, feio. O que é feio é você se tornar pobre de espírito, não é verdade? Sim. Porque eu conheço pessoas que são humildes, pessoas que realmente moram em barracões no Rio de Janeiro, e são pessoas assim maravilhosas, que têm um segmento e um caráter muito bom. Agora as pessoas falam que são, bate no peito, que são isso, que são aquilo, e elas moram em porões onde ratos e baratas estão consumindo ela. O que essa pessoa tem para oferecer para os seus omorixá? Isso já não é ser pobre, isso daí é compartilhar de algo muito ruim, não é? Claro. Então eu acho que as pessoas têm que começar a buscar o conhecimento. Eu já fui uma pessoa, quando eu comecei dentro do mundo espiritual, eu morava num quarto de cozinha, trabalhei muito para hoje ter a casa que eu tenho, ter os bens que eu tenho na minha vida, mas foi tudo através de orixá, fazendo as coisas que o orixá me mandou. Eu nunca fui pela cabeça de João ou Pedro ou Maria, não. Eu sempre fui pela cabeça de orixá. E graças a Deus, aos 33 anos, eu tenho uma posse material boa. Então hoje eu posso dizer que eu tenho realização, triunfo, porque o orixá me dá isso, entendeu? Claro. Então é isso que eu quero que as pessoas, os ouvintes aí de casa, eles aprendam. Que eles podem ser alguém grande, mas siga uma tradição só. Não faça a religião coxa de retalho. Eu me iniciei no Efon, fui pro Queto. Mas eu fui lá no Efon eu fui feito Ogã. Aí passa um tempo, agora eu sou Olorixá, agora eu viro de Orixá. Então peraí, você está contradizendo tudo aquilo que foi feito na sua cabeça. Então você tem que buscar se reestruturar. Você tem que buscar se conhecer para você poder realmente dar. Não adianta você pegar e puxar, que nem... Eu não tenho nada contra ninguém, Alan. Sim. Eu não tô... pelo amor de Deus, pelo amor de Fá, não quero que os ouvintes fiquem chateados, nem ninguém. Mas espera aí, se eu tenho que afastar os móveis da minha cozinha para mim tocar um candomblé, o que eu posso oferecer para as pessoas que estão ali? Se eu não tenho nenhum espaço. Eu conheço pais de santo que começaram a tocar no quintal de suas casas. Mas ele já estava ali, já está dizendo, o quintal é uma área que é neutra. Agora dentro da sua casa, onde você faz sua comida, onde você trata a sua família, que energia que tem ali de orixá para você poder trabalhar isso, entendeu? Sim. Então eu posso até estar falando alguma coisa errônea, né? Mas eu acho que tem que ter um lugar preparado. Tem que ter. Eu acho que principalmente dentro de casa, né? Eu acho que é um ambiente... Porque hoje a gente... Essa dificuldade que você fala acontece muito, acho que muita gente vai se identificar, mas tem babalorixás hoje tocando dentro de apartamento. Então, aí me diz uma coisa, como que você vai tocar, que nem a mesma coisa, você pegar a sua sala da sua casa, aí você tira seus móveis dali, aí você vai lá, despacha Exu, você leva... Peraí, mas ali a sua sala é um lugar onde você descansa, é onde você bebe sua cervejinha de final de semana, senta para assistir sua televisão. Muitas vezes você é casado, você tem sua esposa, você tem seu marido, você acaba tendo uma relação sexual ali na sala quando você é sozinho, né? Sim. E aí depois você pega o orixá, que é sagrado, e põe ali dentro. Então tem coisas assim que eu posso até sendo um pouco ignorante, entendeu? Sim. Não, mas eu... Até uma pessoa hoje, um babalorixá, que tem o seu filho santo, mesmo na casa dele, no apartamento, se todo mundo combinar, dá pra alugar um lugar, não dá, Marcelo? Sim, e outra coisa, eu tenho amigos que são hoje grandes babalorixás, pessoas que começaram a tocar jurema no quintal. Jurema, que nem assim, a melhor coisa que tem é tocar jurema no quintal, viu? Né? Jurema, a melhor coisa é você tocar no quintal. Porque se você for para Pernambuco, se você for para Natal, se você for para lá, para outros lugares, você vê o pessoal tocando jurema assim no fundo do quintal. É verdade. Então é uma coisa que é da natureza, então é normal. Que nem você, eu tenho amigos que tocam orixá no quintal também, mas eles têm a preparação deles. Agora, você pegar seu apartamento, pegar a cozinha da sua casa, a sala da sua casa e tocar, fica a energia. Que energia que você está passando pro próximo? Que energia que você está dando pro orixá? Então as pessoas querem ser babalorixá, querem ser zeladores,
E aí quando ela encontra um pai de santo, porque se é meu filho de santo, eu já falo, ó, não dá pra você frequentar minha casa, entendeu? Entendi. Por quê? Porque não condiz com aquilo que eu aprendi, não condiz com aquilo que é certo, entendeu? Entendi, Marcelo. Então, pra mim, não serve. Então as pessoas falam, acabo até saindo da minha casa falando isso, mas eu coloco mesmo, por quê? Porque eu não quero colocar as pessoas contradizendo aquilo que eu aprendi. Então eu quero seguir. Por isso que eu venho aqui na rádio, eu falo, eu explico, eu tento mostrar para as pessoas, porque você precisa ter uma cumieira para você poder louvar o seu orixá, porque a cumieira, as pessoas não sabem para que serve a cumieira, viu? Sim. Começa por aí. A cumieira, queridos ouvintes, amigos, a cumieira é a conexão do seu ori com ele do mar. É como se fosse um ponto de fixação, um ponto de energia, é como se fosse um para-raio, aonde Deus mandasse a energia e ali ela era filtrada e jogada para dentro da sua casa. O ariaxé é uma coisa que está ligada a Onilé, a terra. Então, se você tem o Onilé assentado, você não precisa do ariaxé. Por quê? Porque o Onilé é a própria essência do núcleo das entidades. E quando você tem os 4 Onons, que são Onon Tabalajá, Onon Fumim, Baralonão, Onon Fumiou, que é o sul, leste, oeste, oeste, que são os 4 pés da encruzilhada, eles estão trazendo a energia, centralizando aquelas energias conforme a necessidade de cada orixá. Então tudo isso é importante para se construir um axé. Tá. Você tem que ter a casa de Exu, que as pessoas falam que é a tronqueira, né? Mas esse nome é muito usado pelas pessoas de Umbanda. Dentro do culto é chamado o Jubó Exu, né? Ilê Jubó Exu, aonde mora a força primária de Exu, que é ele que vai conduzir todas as regras da casa, dentro do axé, entendeu? Sim. Aí nós temos o quê? Ogum Adjô, Ogum abre a porta, Ogum deixa as coisas acontecer. Ogum mostra a facilidade dos orixás entrarem de sua casa. Depois que você passou por Ogum Adjô, você tem muitas casas, tem uma coisa chamada Ilê Iboeku, ou Iboeku, né? Sim. Que é a casa de Egungun, a casa de ancestralidade, aonde moram os Essá da sua tradição, ou seja, os seus ancestres. Que aí, se você é do Cantuá, você tem os seus Essá. Se você é do Axé Xumaré, você tem seus Essá. Se você é do Axé Casa Branca, você tem os seus Essá. Então, cada tradição tem os seus Essá, que são os Eguns. Aí tem que ter um pequeno jardim, onde fica sentado Alê e Amin. Entendeu? Aonde fica sentado o Jubó Nilé, aonde fica Babá Saquerã, que são as energias de filtração para que a casa possa ter centralização. Isso dentro da tradição Yorubá Ketu, tá? Porque no Jeje é diferente, na Angola é diferente, então nós estamos falando aqui de uma tradição Ketu. E aí, como eu sou de uma tradição e falo Kun, nós temos no meio do axé Odu assentado, que representa o Odu da casa, o Odu Ibó, que está reunindo as energias dentro da casa. Então é bem diferente. Esse assentamento no meio da casa, Marcelo, varia do tipo de culto e tudo mais, ou é sim. O Odu da casa? Não. Aqui na Angola, assim que eu conversando com um amigo de Angola, e ele é lá de Tombajussara, ele me explicou que na casa dele, o dono do chão sim, é o orixá do Pai de Santo, entendeu? Se o Pai de Santo é do Ogum, aí se monta um pequeno ibá do Ogum e coloca ali. Entendi. Aí eu tenho um outro amigo que é de Jeje Marruim, ele já falou que a casa toda é do Xumaré, de Becém. Então tudo é direcionado a Becém. Entendi. Então cada casa tem um segmento, cada casa tem. Por isso que é importante você ter um local para se tocar, entendeu? Porque você precisa dessas energias para fluir a energia do orixá. Isso, né? Principalmente Exu, que não gosta de ficar mudando, né?
Exu é um orixá que ele tem uma fixação pelo local que ele está, entendeu? Sim. Ele é ciumento, ele não gosta que ninguém fique mexendo nas coisas dele. Então, ele é um orixá totalmente voltado ao quê? A buscar a energia daquele local. Então, ele tem que ser assentado na terra, tem que estar ligado à terra. Então, é um orixá muito complicado. E aqui, ó, o pessoal tá pedindo para que fale de novo o MSN, que o pessoal quer participar aqui, Alan. O MSN do Marcelo Alban é contato@marceloalban@hotmail.com. Repetindo, contato@marceloalban@hotmail.com. Estamos com esse MSN aberto, já recebendo as perguntas, dúvidas sobre esse tema, enfim, sobre orixá, candomblé. Fica à vontade, pode mandar à vontade, tá? Para esse MSN, estamos com ele aberto. É isso aí, tem o site também, né, Marcelo? Quem quiser, tem telefone também, informações de cursos com o Marcelo, atendimentos, tudo lá você encontra no e-mail e telefone. Tá? O site é marceloalban.com.br, vocês podem acessando lá também, fica à vontade, podem comentar também, se quiserem comentar na página da rádio, o que vocês acharem, enfim, tá tudo para vocês aí, aberto à vontade mesmo. E as pessoas aqui, elas estão muito curiosas, assim, porque o assunto, falando sobre o axé, sobre como montar, as pessoas ficam aqui perguntando. Porque as pessoas falam assim, mas na minha casa, o C da minha casa é Ogum, outros estão falando que é Oxóssi, outros falam que é Omolu. Então, é de tradição para tradição, entendeu? Não é uma regra. Só que, assim, se você tem orixá Onilê, que é a mãe da terra, que é a grande mãe, que é a grande senhora da terra, você não precisa ter Ariaxé. Por quê? Porque o próprio Onilé é o centro da terra, é o centro do seu axé, entendeu? Sim. E a casa de candomblé, você tem que ter o Ossani assentado, você tem que ter Ogueira, Ogara, você tem que ter Alaquetu, você tem que ter vários orixás para você constituir uma coisa chamada axé, para que você possa cultuar os seus essás, ou seja, seus ancestres. É a mesma coisa quando você cultua Egungun, você tem lá uma família toda para se cultuar. Não é simplesmente chegar lá e sentar Egungun. Tem que ter Ibé, tem que ter algumas coisas assentadas ali para reforçar Egum. Então é complicado falar de axé porque as pessoas têm uma visão muito errônea sobre axé, né? São visões muito diferentes, né, Marcelo? Não sei, Sim. Em locais... Tem aquela questão de cultura, né? Rio Grande do Sul trabalha de um jeito, não é isso? Aí cada um tem uma forma de ver. Cada um tem uma forma, né, de ver. Ainda mais que divide em nações, né, o candomblé. Né? Sim. Então acho que aí cria talvez um pouco de confusão. Que um junta de um, junta de outro e acaba não saindo muito nenhum nem outro. É verdade, que nem aqui, ó. Pra gente entender um pouco da cultura iorubá e algumas coisas veio parar dentro da tradição, Quetu, dentro das casas de tradição. Então, para as pessoas entenderem melhor. Porque, assim, tudo começa em Yamin Odu, né? Sim. Que é a grande mãe, a senhora da cabaça. A senhora que simboliza o pássaro dentro de uma cabaça. Dentro de uma cabaça existe um Eie, que é o pássaro. Então, ela é representada por uma cabaça e um pássaro dentro. Uma imagem de um pássaro que a pessoa coloca ali. Mostrando a grande importância dessa mãe genitora de tudo que existe no universo. E ela é um orixá muito perigoso. Por quê? Porque ela abusa do poder que Olodumare dá para ela. Ela abusa porque ela tem o conhecimento, ela é a mãe genitora, é aquela que cuida de tudo que existe no universo, então ela se acha mais importante do que o próprio Olodumare, né? Então, o que acontece? Olodumare, vendo isso, ele separa a cabaça. Ele deixa a parte superior para Orixalá, que é o céu, que se torna o seu companheiro masculino, porque ela é a parte feminina, ela é a própria terra, né? Então, o que acontece? Ela começa a ter uma certa desavença com Orixalá, querendo de volta o poder da cabaça completa, ou seja, ter o poder sobre a terra e sobre o céu também. Sim. E aí ela vê que o poder dela é tão devastador que ela começa a criar algumas situações negativas, se tornando Yamiagé,
ou seja, mãe da feitiçaria ruim, né? Então, o que acontece? O único orixá que consegue aplacar, que consegue realmente acalmar a ira de Yamin é Orunmila. Orunmila, ele tem esse poder de apaziguar, de acalmar Yamin. Então, o que acontece? Yamin é simplesmente como um agente maléfico, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem o verdadeiro culto deste orixá. E Egungun, ele é a parte de ancestralidade de Yamin, ou seja, Yamin é a parte feminina da bruxaria e Egungun a parte masculina da bruxaria também, que é a Oxô. Então existem esses dois lados. Por quê? Porque devido à separação do céu e da terra, fica essa parte feminina a terra e a parte masculina o céu. E ela começa a liberar forças negativas, aonde as pessoas começam a ter problemas de saúde, as pessoas começam a ter grandes dificuldades na vida, e tudo isso devido ao seu poder. E aí Orunmila, ele vai e ele vê o que está acontecendo e ele faz o ebó. E ele consegue apaziguar, né, essa forma negativa de Yamin para um aspecto positivo de Igbá, mãe ancestrálica, né, aquela mãe que vem para cuidar dos seres humanos, aquela que vem para ajudar o ser humano a ver o mundo de uma forma diferente. Tanto no aspecto espiritual, que é o psicológico, quanto no aspecto material, que é as coisas que nós precisamos aqui na Terra. E esse culto se torna um pouco raro aqui no Brasil, aonde ele se torna restrito somente para mulheres. Mas, na verdade, o homem também pode participar, sim, do culto de Yamin. Tá. Né? É um culto totalmente feminino? Sim. É um culto totalmente matriarca? Sim, mas o homem também pode participar deste culto em determinadas ocasiões, onde o homem pode cultuar Yamin. E aí o que acontece? Surge umas entidades femininas também com o poder de Yamin, ou seja, a evolução do poder feminino, que isso acontece já no século XIV, aonde as mulheres começam a tomar força. Por quê? Porque elas começam a praticar todos os tipos de bruxaria. Né? Elas começam a praticar todos os tipos de bruxaria, seja eles contemporâneos da época ou não, aonde houve a aquisição de fogueiras, de queimar as mulheres, isso há milhares de anos atrás. Mas o poder de Yamin se manifesta sobre o universo. Porque quando ela começa a ver que ela não tem mais, vamos dizer assim, força contra Eledumare, contra Orunmila, ela começa a espalhar isso. Tanto que Yamin Jimu e Yamin Elayá são as ibás mais antigas do culto. São as mulheres mais antigas que existem na tradição iorubá. Essas duas senhoras, elas começam um culto de Yamin muito profundo, aonde a energia ancestrálica feminina cultuada em Geledé, a sociedade fechada de Yamin, as mães senhoras ou as grandes mulheres começam a mostrar que este culto é um culto dos mais poderosos que existe dentro da tradição iorubá. E os homens ficam muito preocupados, Ogum, Oxós, os outros orixás ficam muito preocupados com a força que essas mulheres começam a tomar perante o culto de feitiçaria. E aí, Oxóssi, Ossone, Oxoguian, eles vêm e criam a sociedade também dos grandes magos, né? Sim. Aonde são os bruxos, que são os orixás que vêm para equilibrar, aonde Obatalá, e ele tenta conversar com Imouou, que é conhecido como Emunjá, para que reveja os conceitos sobre a Terra. Isso está no Itom, vamos dizer assim, do Odu Obaramedi, Oyekutamedi, Oturopomedi. Então, nesses Odus, conta mais detalhado a lenda
e como Yamin Eleyé torna-se a mãe ancestrálica, entendeu? Entendi. E aí as mulheres, para disfarçar seus poderes, começam a criar as máscaras de Geledé. E isso se espalha pelos 4 cantos do universo, essa cultura, entendeu? Porque se você pegar a cultura druidas, você vai ver um pouco da visão de Geledé dentro dos druidas. Se você pegar a magia natural dos elementares, você começa a ver a força totalmente de Yamin Axorongá. Sim. Né? Então, o que acontece? Eledumare, vendo essa expansão muito rápida, começa também convencer os orixás masculinos a fazer uma sociedade onde eles pudessem controlar essa força, entendeu? Revidar contra essa força. Então, quem é o primeiro a aparecer? Como sempre, né? Exu. Claro. Somente ele, com a ajuda da comunicação com Yamin, que ele consegue interceder pelo o poder de Yamin, entendeu? Claro. Aí, o que acontece? As pessoas têm uma visão muito errada sobre o culto de Yamin. As pessoas vão lá cuidar de Yamin, mas não sabem qual são a trilogia que essa Ibá e Molé tem, entendeu? Então, quem é? É Yamin, Exu e Ogum. Ogum faz parte da sociedade de Geledés, vamos dizer assim. Ele é um homem que faz parte, entendeu? Sim. Por quê? Porque ele é o senhor da cabaça, ele é o senhor do Edum, o carvão. Então ele traz a cabaça negra, a cabaça do poder negro para a terra. Então Yamin se apodera de uma parte dessa cabaça de Edum, e aí ele começa a participar do culto de Yamin. Por quê? Do vermelho. E Ogum é um orixá totalmente ligado à cultura do Ejá, né? Do Egé, vamos dizer assim. Do Egé. Sim. Que é o sangue. Então ele está totalmente ligado ao culto do sangue. E ele facilita muitas coisas para Yamin. E Ogum, na sua andança, nos seus conhecimentos, ele traz para a terra o Onon e o Orum, caminho do oeste até o céu, que é o bem infinito de Yamin Axorongá, ou seja, aquele lado mais calmo, mais tranquilo, sagrado, das oferendas que Exu leva até o pé de Yamin, entendeu? Sim. Então começa toda uma situação voltada ao culto de Yamin. Então Yamin, ela é praticada sim por homens, através do culto de Exu, através do culto de Ogum, através do culto dos Onons. Então tudo isso do Okorietá, onde ela recebe as suas oferendas, o homem participa, entendeu? Sim, Marcelo. Então ela começa a perder, o culto começa a perder, vamos dizer assim, a sua visão de matriarca e passa a ser patriarca, entendeu? Sim. Aonde os homens começam a formar. Mas Obá, ela tenta difundir uma sociedade sozinha, chamada Sociedade de Alecó. Mas essa sociedade, ela não tem tanta influência, tanto desenvolvimento social, cultural, quanto a sociedade de Geledés, entendeu? Então o culto de Yamin, ela se torna um culto de Ibaié, cabaça dos pássaros, onde Emonjá Odua, que é a grande Imouou, vem trazendo o conhecimento desta origem de Yamins, vamos dizer assim. Porque as pessoas conhecem só algumas Yamins. Uma delas é Yamin Apupá, que é a grande mãe vermelha, Yamin Dundum, que é a mãe negra, e Yamin Efunfum, que é a mãe branca. Mas na verdade existem outras, porque no Odu Olobedje, ou seja, Odu Obedje, fala de outras Yamin, Yabirá, entendeu? Fala de Yamin Akoritá. Então, existem várias Yamin, Yamin Onilê, Yamin Jubá. Então, fala de várias Yamins que se perderam vamos dizer assim, o conceito dessas senhoras aqui no Brasil. E a mais conhecida ficou mesmo Yamin Axorongá, entendeu? Entendi. Dá pra ver que esse conhecimento é bem extensivo, assim. Daria Sim. ficar horas falando, mas por que é tão pouco falado ou tão pouco conhecido aqui no Brasil? Porque, assim, é um culto muito perigoso. Porque é o culto da bruxaria plena e contínua no universo. É uma coisa que traz as sociedades de Seguidi, que traz a sociedade de Orô, de Oxô, de Bona, que são os cultuadores da terra.
Então aqui no Brasil não tem muitas essas tradições porque eles são fechados mesmo, que nem fosse uma maçonaria africana, entendeu? Sim. Então aqui no Brasil se perdeu muito. Então as pessoas hoje costumam fazer ebó para Yamin como? Com 9 ovos, 9 quiabos e corta uma galinha preta em cima ali e fala que é um ebó-agé. E não é bem assim que funciona um ebó-agé. Porque existem vários ebós para Yamin que são feitos com canjica. Um exemplo é no Odu Obê Eritá, que ele fala que o Batalá pegou um lençol branco, colocou 10 quilos de canjica dentro e enrolou esse lençol com os 10 quilos de canjica, com linha negra, né, ou linha preta que seja, e entregou no Okorimetá, ou seja, entregou na encruzilhada para Yamin, para apaziguar a sua raiva sobre seus filhos, entendeu? Sim. Então, existem milhares de ebós aí, e as pessoas costumam sempre usar o Odu Osameji para direcionar a força de Yamin Xorongá. E não é assim que funciona, porque Yamin ela tem o próprio culto. Então, ela responde, que nem eu dei aqui exemplos de vários Odus ligados a Yamin também, entendeu? Entendi. Já então, um estudo mais a fundo mesmo, né? Não adianta. Bem um básico mesmo, né? Porque é um estudo bem a fundo mesmo, né? Dá pra ir além ainda, né? Dá pra ir... Realmente tem que conhecer também, né, Marcelo? Não adianta querer fazer o culto sem saber realmente todo o fundamento. Porque as pessoas têm que ver que para se falar desse orixá, que é Yamin, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque existem tradições, existem formas de culto, existem formas de se trabalhar a energia de cada orixá dentro do ibado, entendeu? Então as pessoas acabam criando egrégoras que não são competitivas dentro da tradição. Porque não acrescenta nada, foi inventado, foi coisa que não tiveram bases. Então não é coisa competitiva à tradição Yorubá, ou seja, não traz nada. Entendeu? Entendi. Então o que acontece? As pessoas também têm uma mania de ver assim, Oxum. Orixá Oxum, tudo bem que ela é a grande protetora da gestação, ela é a grande mãe, porque ela está ligada à água, né? E ela recebe o cargo de Yamin Cocô, né? Mãe Ancestral Suprema. Só que o que acontece? A gente não pode só se apegar a Yamin Cocô. Nós temos outras também divindades que são Yamins, que estão ligadas a outros cultos também, entendeu? Que nem o caso de Yabambá, Yamodê, Yaodé, Yaopaoká, que são também Yamins, entendeu? Sim. Mas as pessoas sempre estão direcionando essa energia a Oxum. Então tem que se ver o Odu que está vindo a Yamin, para saber que tipo de culto se pode se fazer. Porque você pode trabalhar Yamin numa árvore frutífera, você pode trabalhar Yamin numa árvore que solta leite, você pode trabalhar Yamin numa árvore seca, você pode trabalhar Yamin numa árvore totalmente grandiosa, que é chamada de Araba, que não traz nada, entendeu? Então você tem que ver o Odu, o destino que tem que ser feito para aquela Yamin. E as pessoas pegam assim, Oxum e Jimun e Yamin Laia, as duas mais velhas da sociedade de Oxum, né, as grandes mães. E elas têm o poder também de transmutar com Yamin? Sim, mas quando elas recebem o título de Yamin Cocô, fora isso, elas nada mais são que as mães ancestrálicas de Oxum, ou seja, Yamin Oxum, mãe de todas as Oxum. Então tudo isso tem que se ter cuidado. Nós temos também Nanã, que é a patrona da lama, que está ligada à criação do Aie, ela que se abaixa para dar a lama ao Batalá para criar Ori. Então ela se torna Omo Atioro Okeofá. Então é título dela, entendeu? Entendi, Marcelo. Aí nós temos Oya, Iwa, que são Yamin Eleye, que são a mãe que possui o pássaro, entendeu? Então todos esses cargos são ligados a Yamin. Então tem vários aqui que se eu for falar, eu fico a noite inteira aqui falando e não esclareço, entendeu, Alan? Verdade. Tem muita coisa para falar, Marcelo. Marcelo, tem muitas perguntas aqui. Pessoal participando. Se quem quiser enviar dúvidas relacionadas ao tema, sobre orixá, enfim, sobre o que você quiser relacionado ao candomblé, os cultos no geral,
envie para o Marcelo no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com, que estamos com o MSN aberto. Marcelo, o pessoal está falando que está te adicionando. Se você quiser fechar o MSN e abrir de novo, só se tiver para alguma coisa, alguém para aceitar, você já aceita. Tá? Sim. E para umas pessoas você está off, então deve ser isso. Se você fechar e abrir de novo, dá para aceitar. E quem quiser adicionando, continua adicionando, sim, que estamos com o MSN aberto, tá? Mas Isso. a Tatiana está perguntando qual o procedimento para desfazer um orixá que não está fazendo bem para uma pessoa. Então, o que acontece? Existe dentro do culto Yorubá, existe uma coisa chamada zerar ori. Desconectar o ori, entendeu? Sim. A gente desconecta o ori da pessoa àquele orixá. E para isso é uma feitura muito perigosa e trabalhosa também, entendeu? Entendi. Porque você vai ter que mexer com determinadas energias para refazer o ori daquela pessoa, refazer os passos, entendeu? Sim. Então, tem que se jogar, ver qual orixá que a pessoa fez e qual realmente é o orixá dela. Aí fazer o caminho daquele orixá, fazendo os ebós, fazendo todos os preceitos. Lógico que esse orixá que ela foi feita, que mesmo não fazendo bem para ela, ele vai ter que ser assentado, ele vai ter que ser cuidado, vai ter que ser tratado, porque jamais ela vai poder desprezar aquela energia, entendeu? Claro. Então, tem que se ver. Aí eu peço que essa pessoa me adicione no MSN e que ela faça um jogo. E aí sim dá para me aconselhar melhor, porque é muito assim, vamos dizer, muito vago, né? Ela falar de um orixá, se você não sabe qual foi o preceito, qual foi a tradição, como ela foi feita, o que ela teve, o que ela não teve. Então tudo isso tem que ser trabalhado, entendeu? Entendi, mas essa energia, Marcelo, do orixá, quando você, por exemplo, o babalorixá vai desfazer, entre aspas, desfazer o orixá para fazer outro, pode se voltar contra se for mal feito? Sim, pode. Voltar contra tanto a pessoa quanto o babalorixá? Ou? Sim. É 50-50, vamos dizer, 50% para um, 50% para o outro. Olha a responsabilidade, então, né? E outra coisa, se você fez um juramento no pé de algum, se você fez um juramento no pé do orixá da casa, que ele tome conta, entendeu? De quem é o errôneo, porque o orixá é justo. Não adianta o povo falar assim, mas o orixá, o Pai Santo faz ebola. Não, o orixá é justo. Em primeiro lugar, o orixá é justo. Então não se apegue que o orixá é amor, que o orixá é caridoso, que o orixá vai fazer milagre na sua vida, que não. Ele é justo. Ele vai colocar a balança ali e vai ver quem realmente é o devedor da situação e vai cobrar. Sim. Então não tem como. Por isso que todas as casas de candomblé deveria, Ala, ter Yami assentada e toda a casa um bom egum arrumado também, entendeu? Sim. Aí o negócio pegaria fogo, aí o negócio daria certo, entendeu? Marcelo, o João Carlos, ele diz que ele é da Umbanda, kardecista, mas já faz um tempo que ele não se sente bem lá. Ele parece que está sendo cobrado pelas entidades, é isso que ele sente, né? Ele fala de fazer um jogo com você. Quais os dados que ele pode... onde ele pode entrar em contato para agendar já? Porque, João, aproveita e já agenda. Né? Porque hoje é sexta-feira, então já guarda um horário para você. O MSN, Marcelo, pode ser? Se ele não tem... Pode ser pelo MSN. Manda ele me adicionar no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com. Aí ele me manda a pergunta dele, aí a gente conversa e realmente aí eu jogo e vejo e digo para você, João Carlos, você vai encontrar sim a solução do seu problema, viu? Exato. Pode ter certeza. Isso, entre em contato mesmo, João Carlos. Você já tinha entrado em contato pedindo os dados do Marcelo, passei para você, você ainda assim está interessado, entre em contato mesmo, porque senão vai passar a situação e você não vai resolver nunca. Né? O telefone também do Marcelo é 0 operadora 11 4444 0883. Tá? Marcelo, o pessoal está adicionando aí? Você tá... Sim, tem aqui, já tem perguntas chegando aqui também. Tá, olha assim, aqui o Douglas, ele pergunta para você assim, se é verdade que o Molu e Xangô tem uma quizila. Olha... Ele diz que ele recebe os dois na coroa dele. Também não sei como ele trata isso. Isso é bem difícil, né? Mas vamos tentar. Existe um orixá chamado Ogodô Salubá, né? Ele está dizendo, esse Xangô, ele não é Urubá, ele é Nagô, né? Ele vem da tradição Nagô junto com o Nanã. E ele foi rei dos Nagô, ele foi o rei do Xambá, né? Vamos dizer assim.
E lá, ele não tem quizila nenhuma com o seu irmão Obaluayê. Não tem. Porque Obaluayê, ele é rei de Saluvá, quanto este Xangô é da cidade de Nagô. Então os dois ficam lado a lado. E os dois são filhos de Nanã. Um é rei de um lado e outro é rei do outro. Então ele não tem quizila. Agora, em receber os dois na mesma cabeça é uma coisa complicada. Por quê? Porque a energia não condiz uma com a outra. Então você deveria fazer um jogo e realmente ver quem é o seu orixá de cabeça. Quem é o seu orixá que realmente está trabalhando no seu ori. Aí sim você poderia ter uma visão melhor e um esclarecimento. Então eu aconselho que você faça um jogo para realmente saber quem é. Se é o Godô, se é Obaluayê, quem é. Aí sim, fora isso é meio complicado mesmo. Você vai ficar sempre em dúvida de quem é seu dono da sua cabeça. Achei seus caminhos, meu amigo. Verdade, bacana, Marcelo, legal. Bacana. E tem uma pergunta aí, Marcelo? Tenho. Aqui o William, ele me pergunta assim, por que Ogum é considerado o orixá mais perigoso dentro do candomblé? Ele é lá de Goiás. Não, Goiânia, quer dizer, Goiás não. Goiânia. Então, não é que Ogum é o orixá mais perigoso do candomblé. É que Ogum é um santo que ele não aceita erros, né? É um orixá muito exigente. E ele disse assim, Ogum Alacaim, Insumalé, eu tenho água em casa, né? Mas eu prefiro matar o meu filho e tomar banho com o sangue dele. Então precisa entender que esse orixá não gosta de brincadeira. Ele não gosta de fazer o quê? De coisas assim, meio superficial. Ou é 8 ou é 80. Não existe 8 e 80. É um ou é outro. Então é um orixá bem perigoso. Então na hora de mexer com Ogum, tem que saber fazer, tem que ter mariô na casa, tem que se colocar canjica em cima de toda a casa para acalmar esse orixá. Porque ele é totalmente agressivo. Axé em seus caminhos, meu amigo William. E aqui, ó, eu vou chamar um pequeno comercial, Alan, porque meu MSN aqui tá travando. Tá. De tanta gente me adicionando aqui, mandando perguntas. Então vamos para um rápido comercial, que é o tempo de eu me organizar aqui e voltar com meus amigos da internet, né? Vamos sim. E eles fazem o programa. Exatamente. Então um minutinho só o tempo de tomar uma água. Adicione no MSN, contato marceloalban@hotmail.com. Acessem o site marceloalban.com.br. E quem não conhece ainda a loja Mix Biju Esotérica, também uma loja virtual, entrega na sua casa com facilidade, você compra no cartão de crédito, tudo sobre artigos religiosos esotéricos você encontra lá na Mix Biju. Então, acessem o site mixbijuesotérica.com.br. Nós vamos tomar uma água, mas é rapidinho, já voltamos falando de orixá, Marcelo Alban respondendo perguntas. Não saia daí. Você está ouvindo o programa Raízes do Culto. A apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto orixá e mestre em alta magia. Continue conosco. Axé em seus caminhos, voltamos com o programa Raízes do Culto, hoje falando sobre Yamin Axorongá e sobre os orixás. Você que tem dúvidas, você que quer perguntar, adiciona no MSN, que é simples, fácil, que é contato marceloalban@hotmail.com. E lá você pode mandar suas perguntas. Que você tem dúvida? Para quem perguntar? Pode perguntar aqui no programa Raiz do Culto, que eu vou estar respondendo a todos os queridos ouvintes da rádio Toques de Aruanda. Axé em seus caminhos, né, Alan? Exatamente, sejam muito bem-vindos. Muita gente chegando agora, depois desse comercial rápido. Vamos tomar uma água. E você que está navegando na internet agora, acesse o site lá, marceloalban.com.br. E como o Marcelo falou, adicione no MSN, que estamos recebendo perguntas ainda, tá? Então dá tempo de você mandar. Quem quiser também saber sobre consultas, o Marcelo joga os búzios também online. Tem os kits também, né, Marcelo? Sim. Tem os kits que a gente fala dos kits todo o programa, os kits são maravilhosos, preparado para você. Até, Marcelo, para quem não conhece ainda esse kit, para quem aí está precisando do que o kit oferece, o que basicamente a pessoa, quando adquire o kit, leva para casa? Então, é assim, conforme a necessidade de cada um, né? Sim. Então, os kits, as pessoas falam assim, mas o meu kit pode ser igual ao do outro. Não.
Eu mandei essa semana um kit pra 2 pessoas, né? Sim. E elas são amigas, só que um kit foi de um jeito e a outra foi de outro. Sim. E elas não me ligaram brigando comigo? Sério? Por que o dela tem mais coisa e o meu tem menos coisa? Por que o meu é de um jeito e o dela é do outro? Eu falei, conforme sua necessidade do seu ori. Claro. Ah, mas eu não aceito, tinha que ser igual o dela. Aí eu falei, mas não tem como, você nasceu no tal Odu, o seu Odu traz tal energia, você é de tal orixá, e ela é de tal. Aí eu fiquei uns 40 minutos tentando explicar, entendeu? Aí chegou uma hora que eu fiquei irritado, eu falei, ó, sabe uma coisa? Usa aí, depois você me conta o resultado. Aí elas me ligaram ontem à tarde me agradecendo, falando que estão bem, depois que usaram os kits. Isso é bom. E o kit exatamente é isso, é para cada pessoa, cada necessidade, né? É verdade. Não é a quantidade o que vem dentro, mas sim é feito exatamente para resolver determinado problema, de alguma forma, né? É verdade, até que o meu amigo Erlon também usou o dele aqui, ele falou que é muito bom, tá aqui usando, até conseguiu uma namorada depois que consumiu o kit, viu? Sério? É, o Erlon aqui agora é o galã lá da terra dele. Olha só, depois de um kit abençoado. É. Muito legal, bacana. Ela é um ouvinte super fiel também, né? Muito querido da gente também. Muito Isso é muito bom. Legal. Só que eu fico, cada dia que passa, eu fico mais surpreso com a admiração dos ouvintes, entendeu? Sim. Então as pessoas assim vão participando, as pessoas estão cada dia mais voltadas ao culto, estão tirando aquelas mentiras da cabeça, né? Sim. Isso é muito bom, eu fico muito contente com isso. Verdade. As pessoas veem hoje realmente o programa Raízes do Culto como a gente está até falando brincando, mas a aula, né, de orixá, que é exatamente isso. As pessoas anotam o programa, anotam observações, criam realmente aí um livrinho daquilo que você vai falando e vão estar anotando mesmo. Isso é muito legal. Né? Isso é bacana porque as pessoas mostram que estão aprendendo. E a gente sabe que uma pessoa ouve e passa para outra, né? E passa para outra e fala quem falou, né? Então é muito importante. Essa seriedade que o Marcelo leva no Raízes do Culto é isso. Né? Sabe que você vai passar para uma outra pessoa. Sabe que o que você aprende aqui vai passar para uma outra pessoa. Então tem que ser falado aquilo que se sabe. Né, Marcelo? É verdade, porque as pessoas, elas vão nos zeladores por aí e as pessoas acabam falando, você é de tal orixá, se você não fizer aquele orixá, você morre. O orixá não mata ninguém, tá? Para começar, o que mata é o do negativo, gente. O orixá é apenas um acessório, é uma necessidade que você tem. A mesma coisa, você comprou um carro, aí a necessidade daquele carro é ter um paravento mais largo. E no kit original, não vem. Aí você precisa comprar um acessório para poder aumentar aquilo ali, não é? Então, é a mesma coisa o orixá. É uma energia complementar. Num geral assim, é uma energia complementar na vida da pessoa. Então, as pessoas têm que entender que o orixá é uma energia que ele te dá força para aquilo que você não tem. Se você precisa de coragem, se você precisa de amor, se você precisa de dinheiro, cada orixá tem uma necessidade para ser cumprida na sua vida. Então você pode sim iniciar em vários orixás, ou seja, ter carregos de vários orixás, né? Então cada um tem a sua necessidade. E aqui falando nisso, a Carmen, ela pergunta assim, os búzios podem me responder quem é meu orixá de cabeça? Sim, através do Erid Logum, você pode jogar e ver seu orixá sim. Tem alguns orixás que ficam um pouco complicados de ver devido à sua energia pessoal, Carmen. Se seu ori estiver ruim, se você estiver com a sua energia baixa, se você estiver passando por alguma dificuldade, automaticamente o seu orixá vai ter uma dificuldade para ser visto. Então precisa sim fazer uma consulta. E os ouvintes perguntam como faz para fazer a consulta, como funciona. Olha, na Mix Biju Esotérica tem um link lá que você pode pagar através do PagSeguro a conta, o jogo. Olha. Ou você pode fazer um depósito em conta bancária também. E o jogo, ele é barato, não é caro não, porque você vai ter, além de você fazer um jogo de búzios, você também vai ter direito à udologia, para saber como é a sua vida aqui na Terra. Então, você vai ter 2 consultas pelo preço de uma. Então, as pessoas falam assim, mas eu tenho que pagar a udologia, eu tenho que pagar o jogo de búzios. Não,
as duas são feitas juntos. E sai menos do que R$100, tá? Exatamente. Avisando as pessoas aí. Então, o que acontece? É um dinheiro de 2 pizzas no final de semana. Verdade. Vamos dizer assim. Verdade. E lá, você vai aprender sobre a sua vida, tanto no aspecto espiritual quanto no material. Então, Carmen, venha fazer uma consulta, vamos fazer sua odologia, vamos fazer um jogo de búzios através do Ifá de Logum, vamos ver qual o caminho, qual o banho, qual é a erva, o que você pode tomar para que você possa se tornar um ser humano melhor aqui na Terra e que seus caminhos se abram, achar em seus caminhos. Entender também qual é o caminho que você deve seguir, né? É verdade. Entender que é muito importante você saber quem é você. Por isso que eu estou fazendo uma palestra lá em Paranapiacaba no dia 16, não, no dia 14 de maio. Sim. Dia 16 é outro compromisso. É outro compromisso, eu já estou aqui misturando. No dia 14 de maio vai ter uma palestra lá em Paranapiacaba, tá? Falando sobre a cabeça, sobre Ori. O que é Ori, como funciona Ori na sua vida, as energias que Ori traz para você, o que acontece quando o Ori está desregulado, quando o Ori está descentralizado, qual a melhor forma de cuidar do Ori, qual o banho que você pode estar fazendo para acalmar seu Ori. Então tudo isso vai ter lá uma palestra lá em Paranapiacaba, no dia 14 de maio, às 16h50. E convido a todos os ouvintes da rádio, do programa Raiz do Culto, para fazer parte deste, vamos dizer, sábado à tarde, falando sobre Ori, sobre essa palestra magnífica. Sai você aí, ó, você que está escondido dentro do armário aí, você que está aí com a sua cabecinha ruim, alimentando esses fantasmas aí, vai lá em Paranapiacaba, eu quero conhecer você pessoalmente, e eu garanto para você que vou dar um jeito na sua vida. Achar em seus caminhos. Eu também estou atendendo agora lá na Vila Mariana, tá? As pessoas acham longe, Franco da Rocha, que não tem metrô. Agora estou ali na Vila Mariana, do lado do metrô. Agora não tem mais desculpa, Alan. Verdade. E é perto. Não tem mais. O Vila Mariana ali é... Você vem de qualquer lugar de São Paulo, chega facinho ali, do lado do metrô. Né? Então, sem transtorno de pegar trânsito, caso você queira de metrô, quem vai de metrô mesmo, muito fácil acesso. É rapidinho, de qualquer lugar ali, você sai na Vila Mariana. Não, isso mesmo. Muito fácil mesmo. E de qualquer forma, qual o seu telefone, Marcelo? Só pra gente aí, se precisar, de repente, urgência, alguma coisa, a pessoa já liga, já agenda, já combina com você. Olha, o meu telefone é 011 44 44 0883. Então as pessoas podem estar ligando, marcando suas consultas. Se a pessoa quiser fazer uma consulta presencial, ela pode também lá na Vila Mariana ou aqui em Franco da Rocha. Através também do MSN, a consulta é feita através do webcam, através do headphone, então a gente pode conversar, eu vou olhar na sua cara, você vai olhar na minha cara, e aí eu vou te provar que realmente o orixá fala, porque nós temos um orixá chamado Exu, e Exu entra em qualquer lugar. Para Exu não existe fronteira, tempo ou hora, Exu vai em todos os lugares, tá certo? Então as pessoas podem fazer a consulta online também. Axé em seus caminhos, meus amigos. Legal, isso mesmo, Marcelo. Está aí aberta a opção e agendem já, combina com o Marcelo direitinho, de horário. Como o Marcelo falou, 2 pizzas que você come no final de semana ou 2 pizzas que você deixa de comer, você consegue hoje saber o seu orixá, saber qual caminho você deve seguir e às vezes evitar um prejuízo que você vai ter lá na frente. Né? Porque olha só, eu tenho uma consulente, ela queria comprar um carro. E toda vez que ela ia comprar um carro, vinha aquela amargura no coração, ela ficava desesperada. E ela escuta a rádio aqui. Ela me acompanha de segunda-feira lá na televisão Espelho Mágico, e de sexta-feira ela me acompanha aqui no programa Raiz do Culto, aqui na rádio. E ela falou assim que não sabia, e conversando no MSN, eu falei, faz uma consulta, vamos consultar, vamos ver o porquê. E tu acredita que a vizinha estava fazendo um feitiço para ela na garagem da casa para que ela não comprasse o carro? Nossa, eu falei assim, tem alguma coisa, porque aqui tá falando de feitiço. Aí ela falou assim, não, eu ganhei um vaso de planta e eu coloquei na garagem de casa. Eu falei, quebra esse vaso pra gente ver. Mas vai matar minhas plantas. Depois você planta de novo. Aí tinha um patuá todo costurado dentro do vaso. Depois que ela jogou isso,
ela conseguiu comprar o carro. Imagina se ela tivesse deixado aquele vaso ali, comprado o carro, ela poderia ter batido o carro, devido à inveja da vizinha, devido às coisas que a vizinha queria em relação à vida dela. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou gastar tanto para fazer uma consulta, mas essa consulta pode te trazer um benefício e evitar que você tenha um prejuízo maior. Exato. Então, faça uma consulta. Faça o sacrifício que o remédio vem sim. Isso que é o importante. É verdade, sem dúvida nenhuma, porque é a realidade. Você vai hoje, a pessoa faz uma consulta, você, Marcelo, já dita para a pessoa. A grande vantagem, as pessoas hoje questionam qual o meu orixá, toda hora perguntam. Não sabem com quem realmente de confiança ver isso. A pessoa sai sabendo o orixá dela, sabendo qual o caminho que ela deve seguir, e até mesmo sabendo como evitar algum problema ou prejuízo futuro, não tem nem o que questionar. Né? Eu acho que é um investimento muito baixo e muito válido para quem realmente quiser realmente mudar a vida ou entender realmente os problemas que passa. Eu acho que assim, muito válido isso para quem tem interesse de ter uma vida melhor. Né? É verdade, isso é verdade. E aqui, ó, o Ala, chegando um monte de perguntas aqui. Até tem uma pergunta aqui que é muito interessante responder, né? Sim. Que aqui o Will, ele pergunta assim, se uma pessoa pode ter o mesmo Muruncó do que a outra, ou seja, ter um nome igual. Sim, pode sim, o Will, depende o orixá que ela é feita, depende da forma que ela é feita, pode sim, de repente, dar essa, vamos dizer, coincidência, né? Sim. Porque existe, eu sou Marcelo, e existem vários Marcelos aí no mundo, então, é uma coincidência. E dentro do orixá também sim, porque eu conheço um Ogum Tobi, que ele é do Rio de Janeiro, e conheço um Ogum Tobi que é de Salvador. Então pode sim, não tem problema nenhum as pessoas ter o nome igual, só que assim, sempre tem alguma coisa no nome que muda, né? Não é escrito da mesma forma, mas alguma coisinha muda. Então não tem problema nenhum, Will. Pode ficar tranquilo, se você tem um Muruncó igual do seu amigo lá, não tem problema. É bom que se alguém fizer macumba pra você, pega nele. É verdade? Desvia, né? Desvia, ele fica como escudo. Só que se alguém fizer macumba pra ele, pegar em você também. Então, é verdade. Não tem problema, mas não tem problema nenhum. O que importa é você ter um Odu bem arrumado. Ou seja, ter um ebol do bem feito, ter uma proteção de um Exu bem feito também, que aí não tem problema nenhum. Nenhum mesmo, entendeu? Bacana. Isso mesmo, bacana, Marcelo. A Micheline, ela é de São Paulo, ela quer iniciar, mas não queria raspar. Ela pergunta se existe feitura sem raspar a cabeça. Olha, é assim, existe alguns casos, né? Alguns casos, a pessoa não pode, devido a trabalho, devido ao quê? Existe um ebó que se faz. Alguns dizem que não pode ser feito. Outros dizem que pode. Aí vai de axé para axé. Entendeu? Sim. Vai de axé para axé. Não tem problema nenhum, porque assim, o importante é abrir o roxo, né? Abrir o adoxum. Se abriu o adoxum, fez os ratos, não tem nada, porque tem algumas tradições de Urubá que não raspa mesmo, entendeu? Entendi. Só abre a cura só. Não tira cabelo. Então depende de cada nação. Cada um no seu quadrado. Ache seus caminhos, minha amiga. Bacana, Marcelo. Quer passar uma pergunta daí? Aqui, ó. Estão me perguntando se um Ogã tem o mesmo papel do um Babalorixá. Tá? Tá. Então, as pessoas estão perguntando aqui. Olha, o que acontece? Ogã é um nome genérico para diversas funções masculinas dentro de uma casa de candomblé. Porque você tem aí o Ogã apontador, que alguns chamam de apontador, né? Que é aquele que é candidato ao Ogã, aquele que foi apenas apresentado. Ó, esse vai ser um futuro Ogã. Então é um Ogã apontado, que é o Ogã apontador, né? Que os outros falam. Outras casas chamam de Ogã suspenso, aquele que foi suspenso, aquele que o orixá sentou na cadeira, que futuramente vai ser um Ogã. Né? Então, cada tradição segue uma determinada origem de Ogãs. Então, o que acontece? O Ogã ele não tem a mesma função do Babalorixá. Por quê? Porque o Ogã, muitas vezes, ele é confirmado. Então, ele é confirmado para um posto. Se é o Nilu, que é o tocador. Se é o Alabê, que é aquele que toca e canta. Se é o Ogã Shogun, que é aquele que corta, que toma conta das facas.
Existe o Ogã Lebó, aquele que carrega ebó, que vai entregar ebó, que sabe as rezas de ebó. E tem algumas casas, usa também um Ogã chamado Ogã de Sala, né? Ogã Xirê. Algumas pessoas usam esse Ogã, que é aquele que dança com orixá, aquele que dança com o orixá, que faz os movimentos ali. Então, cada casa tem, dentro da minha tradição, só existe o Ogã Inilu, né, que é o senhor dos atabaques, aquele que vem para cuidar dos atabaques e cantar. Algumas casas usam também o Ogã Ficodé, que cuida da casa de Oxóssi, que cuida das coisas de Oxóssi. Existe o Ogã Pejigã, responsável pelas coisas de axé, aquele que cuida, que zela pelo Peji, ou seja, pelo altar onde fica o orixá do pai de santo. Sim. Aí existe o Ogã Lerim, responsável pela manutenção do quarto de Ogum, de Oxóssi. Existe o Ogã Babamoruntã, ou Moruntó, responsável por tudo que é aquilo que envolve o quarto de Omolu, que envolve o Olubagé. Aí existe o Ogã Ateré, que é aquele que cuida dos pós, dos axé, entendeu? E assim vai. Então, cada casa tem um nome para Ogã, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ver a tradição. Quem é aquele Ogã? Que nem aqui, estão me perguntando sobre o Ogã Alulu, né? Eu não conheço esse tipo. Eu conheço Onilu. Pode ser que você escreveu errado, mas é Ogã Onilu, ou Onilulu, aquele que cuida dos atabaques, do Gã, aquele que cuida de tudo que faz som dentro da casa de Candomblé, entendeu? Certo. Então, fica aí. Eu não sabia. Tem essa divisão, Marcelo, dentro da casa de Candomblé? Tem o Ogã Pautum, Ogã Pauci, Ogã do lado direito, Ogã do lado esquerdo, o Ogã que é assistente do Ogã, entendeu? Sim. E esse Ogã, ele sempre fica nessa mesma posição, ele pode mudar? Não, nasceu Ogã, mesmo que você seja raspado, raspou santo, saiu como a joiê, né? Muitas casas falam que é o joiê. Sim. Ou, agora, se você saiu como Ogã mesmo, com faixa no peito, você nunca pode ser incorporado de orixá, senão você está contradizendo o axé. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque Ogã, ele nasce como pai e ele vai morrer como pai. Entendi. Tá? Ele é pai de orixá, ele é aquele que cuida do orixá, é aquele que traz a energia do orixá para casa, entendeu? Entendi, bacana, Marcelo. Marcelo, a Geise, ela pede para você falar assim, Marcelo, fala um pouco para nós aqui de Pernambuco sobre o candomblé de caboclo. Então, esse candomblé de caboclo é a famosa Jurema, né? Que não tem nada a ver com o culto iorubá. Esse vamos dizer assim, candomblé de caboclo seria uma pagelância mesmo do Brasil. Seria um xamanismo onde você reúne forças das entidades terrestres brasileiras mesmo. O caboclo Tupinambá, o caboclo Tupi-Guarani, os caboclos que ali viveram naquela região. Tá? Então eles têm uma forma de tocar diferente, de cantar, de louvar. Muitos nem falam cheto arrombacheto, porque cheto marrombacheto está ligado muito ao toque de caboclo da Angola, onde eles têm a saudação e a forma de culto também é bem diferente, porque eles rezam o oro de caboclo de Angola como se fosse para orixá mesmo, entendeu? Sim. Então é um culto diferenciado, não tem nada a ver. Então é bem, bem diferente. Entendi, bacana. Marcelo, eles estão perguntando aqui se existe Ogã mulher e como é chamada. Não existe Ogã mulher, não existe. Isso não existe. A mulher, ela é Eked, né? Ela é mãe, ela que cuida dos preparos, das roupas, ela que chacoalha o adijá, o arim, né? Então ela fica ali cuidando da casa, ela que dança, ela que ajuda a trocar o orixá, ela que cuida da cozinha. Então a Eked, ela serve para isso. Só que assim, na minha casa, a minha filha que é de Iuá, minha filha carnal mesmo, ela toca tabaque. Por quê? Porque dentro da tradição iorubá, conta-se a lenda que no Ijexá, as mulheres que tocavam atabaque, elas que faziam louvores a seus orixás,
por elas serem, vamos dizer, quase amazonas, entendeu? Entendi. Então, as mulheres lá tocavam atabaque em reverência às suas ibá e aos seus ibás, entendeu? Entendi. Então as pessoas muitas vezes falam, a mulher não pode subir no couro. Não, no que não pode subir no couro é uma pessoa que vá subir no couro embriagada, uma pessoa que vai subir no couro e queimar seu couro. Agora, se você não confia nas pessoas, então você coloca alguém de sua confiança. Seja homem, seja mulher, o importante é que a pessoa saiba o que ela está fazendo, entendeu? Sim. Então é isso que as pessoas têm que ver. Que o couro, o atabaque em si é de Egum. Tudo que é de madeira, tudo que é feito de madeira, seja lá o iruquifá, seja o opão, está ligado a Egum, a ancestralidade. Então as pessoas têm que aprender que a ancestralidade, tanto ela é masculina quanto feminina. Na África tem uma sociedade que só as mulheres fazem as coisas, e os homens só batem palma e cantam, entendeu? Sim. Então tem que se ver isso. Bacana. Bacana. Quer passar alguma pergunta daí, Marcelo? Eu tenho várias perguntas aqui. A Emília Beatriz, ela é do Rio de Janeiro. E ela diz que ela está procurando uma casa séria para cultuar o orixá dela. E ela quer um jogo sério também, né, Beatriz? Porque acho que assim, tem que ter um jogo sério por trás aí para saber realmente qual é o seu orixá. Porque ela já jogou em tanto lugar e não descobre o orixá. Então, venha fazer uma consulta comigo online. Venha, vamos dizer assim, saber realmente o problema que está na sua vida. Outra coisa que ela tem dúvida também, que ela coloca aqui. É verdade que o orixá Logum Edé gosta dos dois sexos ou isso é mentira? Isso é totalmente mentira. Quem gosta dos dois sexos é o filho de Logum Edé. Logum Edé é um orixá masculino, é um guerreiro da cidade de Edé. Ele tem um apelido na África chamado de Chaponon, o senhor que espragueja, o senhor que briga espraguejando. Então é um orixá muito violento. Ele, lá na África, Beatriz, ele é quase um Ogum. Ele é um orixá totalmente diferente. Ele é chamado de Olodê, entendeu? O grande guerreiro caçador, ou aquele que caça que é feroz. Então você tem que entender que o Logum Edé não gosta de dois sexos. Quem gosta é o filho. É a mesma coisa a pessoa fala assim, eu sou homossexual porque eu fiz Oxum, ou porque eu fiz Inhaçã. Não tem nada a ver. O orixá não dá sexualidade de ninguém. A pessoa já nasce com aquela sexualidade. É que ela toma força depois que faz orixá, entendeu? Então não tem nada a ver. O que tem que se tomar cuidado é na hora de se fazer Logum Edé na cabeça de mulher. Porque Logum Edé não é um orixá muito bom para se colocar na cabeça de mulher. É um orixá para se colocar na cabeça de homem. Axé em seus caminhos, Emília Beatriz. Bacana, bacana, Marcelo. O Breno, aproveitando até, o Breno pergunta, é lá do Maranhão, ele pergunta, é verdade que todo filho de Ossani é homossexual? Mentira também. Não coloque isso, porque na África não existe homossexualismo, gente. O que existe, aqui no Brasil existe homossexualismo, na África não existe. Lá na África, o homem é homem, a mulher é mulher. Eles não têm essa visão de homem com homem, mulher com mulher. Não tem. É a mesma coisa você perguntar para um grego que vê seus antepassados, que lá todo mundo era bissexual. Na Grécia era normal. Mas na África não existe homossexual. O orixá não é homossexual. Quem deitou com Oxóssi não foi Ossani. Foi Ogara, a mãe de Ossani, que deitou com Oxóssi. Foi ela que encantou Oxóssi. E as pessoas falam que Ossani deu uma bebida, embebedou Oxóssi, foi lá e teve um caso com Oxóssi. Isso é mentira. Tá? Ossani é um orixá encantado, ele não tem sexo e ele não tem corpo físico. Axé em seus caminhos. Ah, bacana. Bacana, Marcelo. Tem alguma pergunta que você queira passar daí? Porque é que eu tenho. Olha só. Aqui o Rogério, ele fala assim, boa noite, Marcelo Alban, sou o Rogério e gostaria de saber duas coisinhas, Motumbá Axé. Eu uso isso em qualquer hora. Eu mesmo, sem receber entidade, posso defumar minha casa, pedindo caminho, limpando as coisas e utilizando as ervas para fazer uma boa defumação? Sim, Rogério. Você pode, independente se está incorporado ou não, você pode sim defumar sua casa, você pode fazer banhos de ervas para você tomar banho para sua família, desde que você conheça as ervas que são boas para acalmar, as ervas que são boas para trazer caminhos. Então você tem que ter um conhecimento. Fora isso, normal, você pode sim, Rogério, fazer defumação e utilizar qualquer erva,
desde que você conheça elas. Axé em seus caminhos, meu amigo Rogério. Bacana, Marcelo. A Janeide, de Distrito Federal, ela pergunta: é certo em festas de Exu os Ogãs e Equetes beberem junto com Pombagiras e Exus? É uma confraternização. Quando a gente fala em festa, a gente está falando em confraternizar, não é? Então é normal o caboclo ir ali te dar um pouco de cerveja, o Exu te dá um pouco de uísque, a Pombogira te dá um pouco de champanhe, e você bebe um pouquinho. É confraternização, é trocar axé. Porque aquela bebida ela já vem para sua mão transformada, ela já vem com aquela energia de orixá, da entidade que está ali, ela já vem, então não tem problema nenhum. É normal sim, pode beber, pode ir lá tomar com a entidade que não tem problema nenhum. Sim. Só se você não bebe, né? Que nem eu não bebo, então eu não bebo com entidade nenhuma. Mas se você bebe, não tem problema não, eles gostam, porque eles se sentem acolhidos. Exato. Verdade, né? É como você falou, uma confraternização, né? Festa normalmente, né? Então. Verdade. Quer passar alguma pergunta daí, Marcelo? Não, pode passar daí, que eu tô aceitando aqui os internautas. Bacana. Hoje eu tô preguiçoso, Alan. Eu não fiz o dever de casa ainda. Podem adicionando no MSN, contato marceloalban@hotmail.com. Também acessem o site marceloalban.com.br, e também lá no site do Marcelo tem um link para a loja Mix Biju Esotérica. Inclusive aqui eu estou na loja Mix Biju Esotérica na página, tem lá o link já também onde a pessoa pode pagar a consulta do jogo de búzios com cartão. Uma grande vantagem isso, porque você faz como você quiser a forma de pagamento e tem a consulta online em qualquer lugar que você esteja do mundo, tá? E também na página da Mix Biju você encontra livros, tem inclusive um livro da nosso parceiro da Madras aqui também, maravilhoso, a linha do Oriente na Umbanda. Então as pessoas perguntam desse livro pra gente, já perguntaram, eu não sabia que na loja do Marcelo tinha, podem já visitar então, o livro está disponível, tá? mixbijuesotérica.com.br. O livro que eu tinha perguntado, a linha do Oriente na Umbanda, esse livro está disponível na loja lá do Marcelo. Então visitem, lá no site do Marcelo você encontra um link direto para a loja, tá? Então visitem mesmo e aproveitem que tem bastante coisa legal. Tá? Sim, tem vários livros lá da Madras, entendeu? E os livros, porque assim, muitas vezes, Alan, as pessoas buscam algum livro específico e não está disponível no mercado. E nós temos um acervo de livros aqui, sim, que nós podemos mandar para a pessoa assim, entendeu? Que nem outro dia uma ouvinte perguntou se eu tinha um livro chamado Caminho dos Exus em Terras Brasileiras. Esse livro ele saiu em 1986, entendeu? Sim. E aí, devido a um acervo que nós temos aqui, devido à federação, nós conseguimos localizar esse livro para a pessoa, entendeu? Sim. E nós passamos esse livro para a pessoa sem problema nenhum. Então, muitas vezes a pessoa quer um livro que foi lançado lá em 1972, entendeu? Sim. E aí esse livro nós conseguimos, através do acervo que nós temos, nós conseguimos sim esse livro. Então, a pessoa quer um livro específico, manda um e-mail aqui no contato marceloalban@hotmail.com, e aí eu posso estar localizando o livro para vocês sim, sem problema nenhum. Bacana, exatamente. Tem bastante coisa. Tem tanto até o Evangelho para os espíritas que estão ligados. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um livro também bem popular, que é 3.333 pontos riscados e cantados. Esse livro aqui eu conheço. Tem muita coisa dentro desse livro. O pessoal que gosta pede as letras dos pontos que a gente toca. Lá na loja tem esse livro, que são as letras dos pontos e tantos pontos riscados na Umbanda de determinadas entidades. Tá, então, bem completo, tem bastante coisa lá, tanto de livros quanto de artigos religiosos. Então acessem mesmo, mixbijuesotérica.com.br. Qualquer dúvida a gente passa o link para vocês, é só perguntar. Tá? É isso mesmo. Marcelo, o Marlon, ele pergunta o que é cruzar linha. Então, esse negócio de cruzar linha, até hoje eu não entendo também, entendeu, Alan? Sou sincero em dizer. Porque as pessoas falam assim, cruzar linha. Que linha? Porque no mundo espiritual não tem linha nenhuma. Desculpa pela ignorância, mas não tem. O que as pessoas fazem é uma misturança. Ou seja, coxa de retalho, entendeu? Sim. As pessoas fazem uma coxa de retalho. Elas pegam assim, eu sou de Umbanda, aí elas vão numa casa de candomblé, aí elas vê alguns assentamentos de caboclo, de Exu, e elas trazem para dentro de suas casas. Aí isso é o quê? É você fazer uma coisa que você não está entendendo. Então você começa a montar uma coxa de retalho que nem você sabe aonde vai dar isso.
Aí pode ser que as pessoas entendam que isso é cruzar linhas, entendeu? Sim. Mas, na verdade, esse negócio de cruzar linhas não existe. Por quê? Porque tudo está relacionado ao mundo espiritual. Claro. Então, quando você busca a espiritualidade, você busca um contexto geral. Que a espiritualidade não tem cor, não tem raça, não tem classe social. Sim. Não tem isso. Então a pessoa muitas vezes ela fica ali, porque eu estou cruzando a linha de Exu com um boiadeiro. Não existe, porque se você for pegar as histórias de um boiadeiro, ele é muito parecida com a história de Exu. Se você pegar uma história de um baiano, é muito parecida com uma história de boiadeiro. Então as pessoas acabam confundindo, que nem eu toco Jurema. Quando eu toco Jurema, na linha de Jurema vem os mestres. E os mestres, vem um mestre boiadeiro, vem um mestre baiano, vem um mestre marinheiro. Então quer dizer que eu estaria cruzando a linha? Não. São entidades que estão falando a mesma linguagem. Sim. Tem o mesmo foco de energia, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. E as pessoas não entendem. Aí fala que estão cruzando a linha, que nem as pessoas usam, Exu é da esquerda, o caboclo é da direita. Não. Dentro do espaço universal, existe duas coisas. Existe o Ibá-Molé, né, que é o princípio feminino, e o Ibá-Irum-Molé, que é o princípio masculino. Então são um princípio masculino, que é o esquerdo, e o princípio masculino, que é o direito. E os dois se formam um contexto só. Então é isso que as pessoas têm que entender e capitalizar, que a energia espiritual está ligada ao princípio masculino e feminino, não ao esquerdo ou ao direito, entendeu? Entendi. Então isso que é importante saber. Esse negócio de cruzar a linha eu não conheço mesmo. Tá, bacana. Porque eles já tinham perguntado pra gente também não falei que ia repassar uma hora pra você. Então, é complicado, né, falar de cruzamento de linha, né? É verdade, sem dúvidas. Marcela, a Silvana, ela gostaria de saber se realmente o orixá pode pedir sua coroa, ou tem como fazer algo sem raspar. Acho que uma pergunta veio parecida com essa. Ela pergunta isso especialmente para ela. Olha, lá no meu site tem essa pergunta lá. Por que raspar santo, né? Por que fazer orixá? E eu acho assim, o orixá, ele só pede uma iniciação devido ao karma que você está carregando aqui na Terra. Se você está carregando um karma negativo, se você está carregando um karma que não condiz com a sua energia, aí sim, o que acontece? O orixá ele pede uma iniciação para que você se liberte daquela energia negativa e que você possa cuidar melhor do seu caminho. Então ela tem que ver a necessidade dela sobre a terra, entendeu? Entendi. E esse negócio de, eu não quero fazer cabelo, eu não quero perder cabelo, eu não quero isso daí depende do orixá. Porque a hora que o orixá quer, ele joga você em cima de uma cama, você raspa a cabeça, tira todos os pelos do corpo. Eu já vi gente falando que não faz santo nem morto. E quando cai em cima de uma cama, a pessoa perde até os pelos do corpo inteiro para poder ter vida. Então não diga isso. A pior coisa que tem é nós contradizermos contra uma energia que nós não conhecemos. Então a melhor coisa que tem que se fazer é falar assim, se eu estou à mercê do orixá. Ele decide o que é bom para mim. Porque vocês falam coisas, eu jamais vou fazer meu orixá, o orixá coloca você em cima de uma cama e você acaba tendo que fazer santo por dor e não por amor. Então vai por amor, não vai pela dor. Porque aí você sofre duas vezes. Entendeu? Entendi. Bacana. Aqui eu tenho várias perguntas chegando agora. Pode passar, Marcelo, se você quiser. Por que geralmente quem carrega os ebós para despachar são os filhos de santo de Ogum? E por quê? Qual a obrigação deles? Olha, é assim, existem 3 orixás que são realmente encarregados de despachar ebó. É Ogum, Inhaçã e Obaluaê. Por quê? Porque são orixás que são difíceis de pegar carrego. Porque o Ogum ele é tão agressivo que ele não deixa nada chegar perto dele. Então é um orixá que dá caminho, que dá estrutura. E Inhaçã é um orixá que varre, que tira a energia negativa, que dispensa as forças ruins do universo. E Obaluaê porque Obaluaê ou Molu são orixás que não precisam de nada para se limpar. Basta eles passar a mão no próprio corpo, que muitas vezes eles tiram a praga dele mesmo.
Então eles são orixás que realmente devem despachar sim ebó. Se não tiver um filho de santo do Ogum, do Oxóssi, ou do Ogum, de Inhaçã e do Omolu na sua casa, aí você pede para um filho do Oxóssi também, que pode, porque o Oxóssi engana a própria morte, então ele não tem problema nenhum de despachar ebó. Achei seus caminhos. Bacana. Marcelo, o Alex, ele não fala de onde ele é, ele diz, soube de uma vez um médium estava se recusando a fazer orixá. O herê incorporou na rua e levou ele até o barracão. Ele acabou fazendo esse orixá que há muito tempo já estava sendo cobrado. Aí ele diz, será que foi verdade mesmo, Marcelo? E te parabeniza pelo programa. Então, é verdade sim. Porque eu conheço pessoas que não querem fazer santo, que nem isso aqui no final da rua da minha casa, tem um terreiro de Umbanda. E 3 ruas para trás tem outro terreiro de Umbanda. E aconteceu um domingo de estar tocando um toque, e a pessoa bolou dentro do terreiro de Umbanda. E o herê mandou vir me buscar aqui, para trazer ele para cá, que ele tinha que fazer santo. E aí, como eu estava fora de São Paulo, eu fiquei sabendo dessa história depois de uma semana. Mas o herê mandou me buscar sim. E existe isso assim, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Nesse caso, sempre o herê, Marcelo, ou pode qualquer outra entidade pegar ali? Ah, eu já vi caboclo também fazendo isso em casos de Angola. Nunca vi Exu, mas caboclo eu já vi herê, já vi o próprio orixá pegar e levantar e ir embora. Nossa. Já vi sim. Impressionante, nunca tinha visto isso não. Tá, o Daniel, Marcelo, ele gostaria de saber se uma pessoa faz um ebó errado. O que pode afetar na vida dela e na espiritualidade dela, pode atrapalhar a vida dessa pessoa, enfim, no geral. Um ebó mal feito. Então, pode sim. Um ebó mal feito pode dar um resultado totalmente contrário daquilo que a pessoa busca. Totalmente. A pessoa pode perder saúde, a pessoa pode perder amor, a pessoa pode perder um pouco do respeito por ela mesma, porque ela acaba criando confusões, entendeu? Sim. Então tem que se tomar muito cuidado na hora de fazer ebó, na hora de despachar o ebó, aonde vai, quem vai levar, porque a energia daquele ebó pode sim atrapalhar a vida do consulente, pode atrapalhar tudo aquilo que ele crê na vida, entendeu? Então tem que tomar cuidado sim. Tem que ver se o obi dá láfia, na hora de dar o banho, ver se o ori aceitou mesmo, pra coisa ficar boa, senão dá tudo ao contrário. Tá, bacana, Marcelo. Muito bom saber, muita coisa, muito ensinamento hoje, né? Muito esclarecimento aí. Para quem quiser mandar suas dúvidas, enfim, saber também sobre consultas, o MSN está aberto, não tá, Marcelo? Sim, meu MSN está aberto, é que eu estou aceitando os internautas. Isso, pode adicionando, contato marceloalban@hotmail.com, tá? E o site também, onde tem o telefone, tem as informações que você precisa para encontrar o Marcelo, tá? Então entre lá no marceloalban.com.br, que também você encontra as informações como telefone, enfim, tudo que você precisa para encontrar o Marcelo, que dá atendimento presencial tanto em Franco da Rocha, no Ilha Chamoguian, quanto também na Vila Mariana, pertinho do metrô, fácil para todo mundo, não tem desculpa. Né? Se a pessoa que tá uma consulta presencial não tem desculpa, porque tá fácil aí. Marcelo, quer É verdade. Também? Tem aqui uma pergunta aqui. É verdade que o Xumaré 6 meses ele é masculino e 6 meses ele é feminino? Mentira. O Xumaré é um orixá masculino, é rei, tá, da cidade de Jeje, é um orixá totalmente masculino, é guerreiro, é um babalaô, por isso que diz Igedá Sedang, Igedá Orodang, Igedá Oxumaré, porque ele é um dos babalaô dentro do culto de Ifá. Então as pessoas têm que parar com essa mania de falar que santo é metade, não existe. O santo é e acabou, ele é homem ou ele é mulher. Existe o caso do Oxalá, que é andrógeno. Existe o caso de Nanã, que é andrógeno. Por quê? Porque come o ibi, come bichos que não têm um sexo definido, que não precisa de outro para se gerado, entendeu? Sim. Então as pessoas têm que entender que esses orixás são andrógenos. Não é que ele é metade de homem, metade de mulher. Imagine 6 meses você veste o Xumaré como homem, 6 meses você veste o Xumaré como mulher. Não existe. Verdade. Isso é a coisa mais errônea do mundo. O Xumaré é orixá masculino, tá certo? Achei seus caminhos, meu amigo. Bacana. Isso daí, esse negócio de metade é muito comum, né? Tanto esse orixá quanto outros, né? Não, é que nem aquela história do Choroquê, né? Que Choroquê 6 meses é Exu e 6 meses ele é Ogum.
As pessoas têm que entender que Xoroquê é o Onan da casa de Jeje, é um orixá de Jeje. Não é um orixá Yorubá, não é um orixá Nagué, é um orixá Jeje. Ele fica na porta da casa de Candomblé. E não existe esse orixá metade Exu e metade Ogum. Ou ele é Exu ou ele é Ogum. Os dois juntos não tem como. As pessoas têm que ver que Ogum é irmão de Exu. Então ele tem uma aparência muito parecida os dois. Mas não tem nada a ver que um é metade é outro. E porque o meu Ogum metade 6 meses ele fica dentro do quarto de Exu, comendo ebó, e 6 meses ele fica dentro do quarto de santo, comendo inhano. Isso não existe, gente. Isso daí é coisas assim, que foi inventado. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que saber que existe o caso de Ogum Megegê, que faz o Ogum e ele tem o irmão dele que ele não larga, que é o irmão gêmeo dele, que é Baramejo Lonan. Então Baramejo Lonan fica ali do lado dele. E são 2 Ibás, não são um só não, tá? Então para com esse negócio de achar que santo é metade homem, metade mulher, que santo é metade santo, metade capeta, que isso daí não existe, tá? É verdade. Marcelo, você falou agora que assim, o Xoroquê ou é Exu ou é Ogum, né? Ele, a pessoa na casa pode fazer tanto um ou outro no Xoroquê? Então, o que acontece? Esse Xoroquê, ele é o Onan de Jeje. Se a pessoa vem fazer santo na casa de Urubá, ela vai fazer Ogum Megegê, entendeu? Ogum Megê, que é aquele que carrega o irmão, que é Exu. Sim. Então ele é outra coisa. Agora o Xoroquê, se a pessoa quer fazer Xoroquê, aí ela vai ter que procurar uma casa que faça esse orixá, porque dentro da casa de Ketum e dentro da casa que são Yorubá, não existe essa entidade. Essa entidade ela está ligada a outro culto, a outra dimensão, entendeu? Entendi. Então, é assim que funciona a tradição orixá. Bacana. Deixa eu passar mais uma pergunta. Marcelo Mendonça, do Rio de Janeiro. Ele pergunta, no seu ponto de vista, sua forma de trabalhar, qual orixá mais próspero? Todos os orixás carregam a prosperidade. Como eu já disse, o orixá é apenas um acessório. Se você quer prosperidade, você tem que mexer com o Odu. E aí vai de cada pessoa, porque o Odu, o Shebará, ele fala de prosperidade, ele fala de riqueza. Se você pegar também o Odu e o Orossumbará, ele fala da riqueza, do dinheiro, do amor, da felicidade, de tudo que é bom. E aí tem, assim, vamos dizer, um culto que é feito com o orixá Uri, para a Jexalunga, que a Jexalunga, ela é o orixá da riqueza, ela é a verdadeira prosperidade e rotatividade. Aí ela tem o culto dela próprio, tem a forma de culto dela, onde você tem que saber mexer, porque senão ela te leva à pobreza, ela tira tudo que você tem. Então o orixá, todos os orixás são prósperos, agora depende do que você busca. Então a Jexalunga é o orixá realmente do dinheiro, é o orixá que conhece dinheiro, material, é a Jexalunga, tá certo? Certo, legal. Bacana. Marcelo, tem alguma pergunta que você queira passar aí? Que o nosso tempo está curtíssimo. Ainda tem algumas perguntas aqui. Se você quiser que eu passe, eu já vou passando. Pode passar. Fernando, ele disse que gosta muito de você, do seu programa. Parabeniza você também. Tá? Ele pede para você falar um pouco sobre o a orixá Obá. Então, orixá Obá, ou seja, orixá Oba, né? Que o Obá é rei. Então é orixá Oba. Orixá Oba é um orixá que era a mulher Xangô, é um orixá que também tem muita prosperidade, é um orixá maravilhoso para se fazer amarração, quem quer amor cuide de Oba, porque ela luta pelo amor, é um orixá que morre por amor, viu? Então não é Oxum não, o povo faz Molocum para Oxum, o povo dá comida a Oxum, e não é Oxum a dona do amor, quem é a dona do amor é Oba. Oba é um orixá que traz esse lado amoroso, é um orixá que aprende a caçar, guerrear, entendeu? Ela é a dona da sociedade Elecó, então é um orixá magnífico, pouco conhecido e pouco divulgado aqui no Brasil. E Oba é um orixá que ela se funde no culto Nagô, e muitas vezes ela passa a ser mulher de Obaluaê, entendeu? Entendi. Então as pessoas muitas vezes falam, só faz Oba com Xangô ou faz Oba com Odé, mas tem um Itauri aqui que diz que ela faz sim par com Obaluaê. Ela viveu muitos anos na cidade de Obaluaê. Então ela se torna um pouco um orixá Nagô e não Yorubá como muitos pensam, entendeu? Entendi. Então Oba é isso, é um orixá magnífico, um orixá lindo, mas pouco conhecido o seu culto aqui no Brasil e divulgado também. E aquele negócio que ela cortou a orelha, aquela lenda, né? Que ela cortou a orelha, enfim, tem isso mesmo, Marcelo? Tem um então que diz que ela cortou a orelha e deu a Xangô
por amor, entendeu? Ela deu por amor. Ela foi um orixá que ela sempre foi muito dedicada a seu marido. E Oxum, devido a ser um orixá muito esperto, um orixá de muita malícia, fez Obá, como é um orixá muito ingênuo, porque todo o povo do Obá é ingênuo. Todo o povo de Obá é muito assim, mimoso, né? Sim. Então, acaba acreditando em Deus e o mundo, porque o coração fala. De vez em ter um cérebro na cabeça, eles têm um coração. Nossa. Então eles são muito amorosos, muito preocupados com o bem-estar dos outros. Então é um orixá que acaba acreditando muito no que os outros falam. E Oba acreditou nisso e ficou sem a orelha e foi expulsa do reino de Oió. Então ela sai morando. Tanto que você vê algumas cantigas que fala que Oba viveu com Ogum. Tem uma cantiga que fala Pami Oba Ogum, que ela diz, eu guerriei com Ogum. Tem outro que diz que ela fala, era um Ofá, ué. Eu carreguei um Ofá graças ao Oxóssi, entendeu? Sim. Tem outro que diz também que ela viveu com Xangô. Tem outro que diz que ela vive com Obaluayê. Tem outro que diz, Obaê Apajagum. Então ela vive com esse orixá também, entendeu? Sim. Então as pessoas têm que conhecer mais esse culto. É um culto muito lindo, mas pouco divulgado aqui no Brasil. Verdade, realmente. Eu particularmente ouço pouquíssimo falar. Então, é um culto muito é que nem Iuá, né? Iuá, o povo acredita que Iuá é um orixá que está ligado a um monte de coisa. Iuá é um orixá muito perigoso. É uma cobra que vive dentro do balé. Ela realmente conhece o segredo da morte. É ela que esconde Orumilá de Iku. Então ela tem um domínio sobre a morte. É um orixá que carrega uma cabaça na mão dizendo que ela é a própria Eleie, que ela carrega o pássaro da vida e da morte. É ela que conhece a necessidade dos seres humanos, entendeu? Sim. Então é um orixá bem complicado. Outro orixá também que é raro, pouco falado no Brasil, é Oti. Oti também, que todo mundo confunde como Odé Oti. E Oti é uma mulher de 3 seios, é uma mulher que é filha do rei de Oquê. Então é totalmente um culto diferente. E é pouco divulgado também aqui no Brasil, entendeu? Entendi. Bacana. Então é complicado, entendeu? Entendi, Marcelo. Legal, bacana. Bom, eu faço o seguinte, todas as perguntas que foram respondidas, deram tempo de responder. As que não foram, pedindo que encaminhem para o Marcelo, ou mesmo sejam formuladas para um próximo programa, na próxima sexta-feira, mesmo horário, às 8 horas da noite ao vivo, porque não dá mais tempo de passar as perguntas. É verdade, nosso tempo aqui acabou. Isso, né? Agradecendo realmente as pessoas que participam o programa inteiro, do começo ao final. Dizem, tô avisando fulano que a gente que tá tendo programa, o Marcelo tá no ar. Então é um avisando o outro. Obrigado mesmo por esse carinho que tem pelo Marcelo e pelo Raízes do Culto, que é muito fiel isso mesmo, esse carinho que as pessoas têm, viu, Marcelo? Isso é muito bom. Então eu agradeço a presença de todos os ouvintes. Nós vamos ficando por aqui com mais um programa Raiz do Culto. E espero que todos participem lá da palestra em Paranapiacaba, no dia 14 de maio, às 16h50, falando sobre Ori. Que as pessoas continuem estudando, que as pessoas vão lá, façam o curso de odologia, que as pessoas façam o curso de odologia aí online. Tá fácil, é só você se cadastrar, é baratinho o curso e vocês vão ter uma aula e uma terapia. Vocês vão ter uma aula tanto didática, tanto uma aula que vocês vão realmente entender a sua existência aqui na Terra. Então, que faça, entre lá no Espaço Elevação e faça parte dessa turma que está fazendo aí o curso de odologia. Axé em seus caminhos, um ótimo final de semana, luz, paz no coração de todos vocês, ouvintes, e que Orumilá abençoe todos vocês. Axé em seus caminhos. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.